Bom, Diogo, você escreveu a tese intitulada Pensamento Geopolítico Anglo-Saxão, Oposições entre os Poderes Navais e Continentais no Mundo dos Games, 2010 a 2015, um tema super atual, depois que começou essa invasão aí da Ucrânia pela Rússia. Mas antes da gente entrar na tese, eu queria que você falasse rapidamente um pouquinho da tua trajetória aí. Você é historiador? Qual é a tua área de pesquisa e como é que você se interessou por esse tema aí de videogames? Perfeito. Muito obrigado pelo convite. Para mim é uma honra estar aqui. Minha trajetória acadêmica, ela, ela culmina nessa tese, né? Porque eu entrei na universidade para estudar história contemporânea. Eu sou historiador, sou mestre em cultura e sociedade. Não sei se Zacarias falou, mas no meu mestrado eu pesquisei a União Soviética, né? Eu pesquisei como o nazismo foi representado no cinema soviético durante o É, stalinismo. não, pois isso aí É. já é uma outra entrevista para a gente combinar depois. Eu Eu não vou até sabia, pegar o não. meu livro aqui para fazer um jabá para você. Claro, pô, eu não sabia. Olha só, Aí, ó. a Virou um livro que eu fui as convidado para. representações do fascismo. Pô, vou dar uma É. bronca. Zacarias a gente está falando aqui, mas é Carlos Zacarias, professor da Universidade Federal da Bahia também, que eu entrevistei há pouco tempo aí sobre um tal de Brasil Paralelo. Eu adoro o Zaca, assim, tenho o maior carinho por ele, assim, é uma das referências que eu tenho na minha vida. É uma pessoa super importante para mim. E, assim, foi ótimo contar com ele na banca. Ele fez muitas críticas construtivas, né? E adorei, assim. E aí ele me falou recentemente que ia me sugerir para você, né? Como Entrevistado. entrevistado, e eu fiquei Ah, legal. muito honrado com isso e estamos aqui para contribuir. Então, aí eu pesquisei inclusive eu tive que aprender um pouco de russo, né? Eu sou alfabetizado em cirílico, mas eu já esqueci, tem 10 anos que eu não estudo Olha russo. só. A única professora em Salvador que morreu, que se chama uma pessoa Olga Belova, era professora da UNEB também, Universidade Estadual daqui da Bahia, né? E aí eu tive aula com a professora de São Paulo, mas enfim, aí depois eu comecei a estudar mais inglês, outras coisas. Aí terminei o mestrado e fiquei uns 4 anos trabalhando na Secretaria de Cultura, que foi ótimo para mim, porque eu fui trabalhar com culturas digitais. Por quê? O secretário de Cultura da Bahia, de 2012 a 2016, não, de 2010 a 2014, é uma pessoa que você deve conhecer, se chama Albino Rubim, que é um Sim. comunicólogo muito famoso, né, muito respeitado, um pesquisador 1A no CNPq, e eu fui assessor de cultura digital dele durante 5 anos, 4 anos, na realidade. E aí, para conseguir fazer a minha tese, por que eu estou explicando isso? Porque isso vai culminar na tese, né? Para eu conseguir fazer minha tese, eu tive que acessar os filmes. E esses filmes eram inacessíveis aqui no Brasil, por uma série de fatores. Eu comecei a pesquisar esse tema do cinema soviético porque eu li um artigo na universidade, Isso para dissertação, né? Não para tese. para Para mestrado. dissertação, Tá. é, eu comecei a estudar o cinema soviético depois que eu li um artigo de um professor da Universidade de Madrid, chamado Rafael Espanha, em uma revista excelente que existia na UFBA, chamada O Olho da História, que era uma revista que abordava só cinema e história, essa relação do cinema com a historiografia. Tem um campo de estudo chamado Cinema e História, e a gente aqui no Brasil está fundando outro campo de estudo chamado História e Videogames, né, que eu Olha que faço legal. parte, né? Então, quando eu li esse artigo de Rafael Spani, era um artigo sobre o cinema soviético stalinista, e ele dizia que, para a infelicidade geral dos historiadores, determinados filmes são inacessíveis atualmente, né? Porque eles foram feitos durante o período stalinista, mas foram retirados de circulação durante o período de degelo de Khrushchev. E esses filmes, segundo esse historiador, tinham sido destruídos. Dentre eles, Khrushchev que denunciou os crimes de Stalin, né? exatamente. Dentre os filmes, um me chamou bastante atenção, que ele dizia que era inacessível, que havia uma lacuna da historiografia ocidental sobre o cinema soviético por causa da ausência de análise sobre, principalmente, um filme que é o estereótipo do cinema stalinista, que se chama Padinha Brelina, que significa em russo a queda de Berlim. Hoje em dia, no Google, você encontra fácil no YouTube, inclusive legendado. Só que há 10 anos atrás, 12 anos atrás, que foi quando eu comecei a fazer o meu mestrado, esse filme ele era super raro e como esse professor da Universidade de Madrid, titular da Universidade de Madrid, falou, eu tive que acessá-lo via emule.
E aí começa a minha experiência com a relação entre tecnologia e história. Aí eu comecei a perceber que o Emule, naquela época, era o maior sistema de compartilhamento de arquivos no mundo, né? Que é um sistema de Grosso compartilhamento de... modo, era um piratão, assim, né? Que acessava Isso, um piratas. Assim. piratão, exatamente, né? Ele é um sistema que funciona peer-to-peer, ou seja, eu ligo o meu computador no seu e tenho acesso aos seus arquivos que você liberar para mim. Quanto mais você libera arquivo para mim, mais rápido fica o seu download de outras coisas que você for fazer, entendeu? Então, é um sistema bem comunitário, bem legal, É mas uma grande pirataria universal, assim. em rede, né? E que para Ou mim... comunismo, né? Ou comunismo puro, assim. Socializando total. Socializando o cinema soviético através do comunismo do século XXI, né? Olha só, e o pessoal falando mal do Marx, né? Vê se pode, né? O marxismo cultural, o pessoal criticando tudo isso. Aí eu peguei, acessei esses filmes, montei um banco de dados gigantesco aqui, com mais de 500 gigas, quase 1 terabyte de material audiovisual sobre a União Soviética, dentre esses filmes. Escrevi um artigo, publiquei na universidade, na revista de História da UFBA, e eu era graduando ainda. Aí um professor meu, que foi orientando de Muniz, ou de Zacarias também, chamado Muniz Ferreira, chegou para mim e falou: Diogo, você não está afim de pesquisar esse tema? Eu falei: velho, tô sim, vamos nessa e tal. Aí começou minha pesquisa, né, com cinema, história, tecnologia. E aí eu fui fazer o mestrado em comunicação, porque... Desculpa, mas esses filmes eles tinham legenda em inglês ou espanhol, ou você tinha que falar russo ou ler Não, legenda em alemão? esses filmes tinham legenda em inglês, Tá. espanhol. Eu conseguia a legenda no próprio Emule, você conseguia a legenda também, né? Ah, tá. Uhum. Mas era um trabalho de arqueologista, era um trabalho detetivesco. Você tinha que ir testando arquivo por arquivo até encaixar. Não é simples, não era simples como... É mais complicado. Você conhece o Torrent hoje em dia? Sim. Então, é mais complicado do que o Torrent. O Torrent é mais mastigadinho. Esse era mais... Você tinha que ter um trabalho mais detetivesco, assim, no sentido de Artesanal você ali mesmo. ir testar o arquivo e tal. Não tinha pré-visualização. Então, você não sabia, no fundo, que você estava baixando. Às vezes, alguém botava um título, era outra coisa. Então, você tinha que tomar muito cuidado com isso. Um dos filmes que não tinha legenda em russo, minha professora traduziu para mim, Olga. Que Deus a tenha, né? Olha E só. aí... e aí eu consegui fazer a dissertação, foi muito bem avaliada. E aí eu recebi a delegação de russos aqui por causa disso. A gente fez um intercâmbio com a Universidade Estatal de São Petersburgo. E aí eu fiquei 4 anos out assim, da academia, porque eu fui trabalhar com Albino e exigia muito, né? Ele é um acadêmico também, fundou a escola de comunicação aqui, né? Fundou o curso de pós-graduação de produção cultural, mestrado em cultura e sociedade. Então, e eu fiquei muito na dúvida de trocar de tema. Qual foi o insight que eu tive para estudar o que eu passei a estudar na tese? Como eu falei para você, eu entrei no curso de História para estudar História Contemporânea. E sempre fui um apaixonado por mídia, né? Videogame, cinema. E aí, jogando um jogo, eu estava lendo Muniz Bandeira na mesma época, aquele livro A Nova Guerra... Não, Formação do Império Norte-Americano, que é uma trilogia, né? Formação do Império Norte-Americano, Segunda Guerra Fria, ou Nova Guerra Fria, e o outro alguma coisa do caos, eu me esqueci. A desordem mundial? A Desordem Mundial, exatamente. Então, eu estava lendo o primeiro livro dessa trilogia, e quando eu li o livro e eu estava jogando o jogo, o jogo se chama Call of Duty Modern Warfare. Aí, quando eu estava jogando, eu percebi, meu Deus, esse jogo tem tudo a ver com as teses de ocupação de geopolítica que Muniz Bandeira levanta nos seus livros, né? E Muniz Bandeira, ele levanta as teses, ele analisa a conjuntura mundial a partir de uma perspectiva que eu abordei na minha tese, da disputa do poder a partir de uma região de extrema influência para o mundo chamada Eurásia, e é onde está acontecendo o conflito hoje em dia. Exatamente. Por que essa região é tão importante? Porque ela reúne a maior quantidade de pessoas do mundo, ela reúne maior quantidade de recursos naturais do mundo, ela reúne a quantidade, ou seja, ela tem uma capacidade de projetar poder. Quem domina aquela região tem uma capacidade de projetar poder muito superior às outras regiões que são consideradas pelos grandes clássicos da geopolítica como apenas ilhas
subjacentes a essa ilha maior que é chamada de Eurásia. Então, deixa eu só introduzir aqui uma questão que está em cima do que você escreveu na sua tese ali, de um trecho que eu achei muito interessante. Para quem vai acompanhar essa jornada aqui, na tese você analisa como as principais características do pensamento geopolítico anglo-saxão foram representadas no enredo dos seguintes jogos de estratégia, jogos de videogame, né? Que é o Victoria 2, Colonial Conquest, Supreme Ruler Ultimate e US ou Us and Them, né? São jogos de videogame. O único contato que eu tive com videogame, basicamente, foi quando eu era adolescente e eu ganhei um Atari, um console Atari, então tinha River Raid, Jornada na Selva, aquelas coisas ali bem, bem toscas mesmo. Depois não tive mais contato com isso. Você podia fazer uma breve apresentação, ou depois, aí você avalia o que é melhor falar antes. O que é cada um desses jogos aqui, uma breve apresentaçãozinha deles, o que eles representam, como eles são jogáveis, digamos assim. Claro. Mas aí eu quero ressaltar, porque você falou de Eurásia, era algo que eu ia perguntar lá na frente, então eu vou ler um trechinho aqui do que você escreveu lá na tese, que é o seguinte: você está, não me lembro quem aqui que você está se referindo, né? É um trecho que você traduziu de um autor, acho que norte-americano, que ele diz o seguinte: vale ressaltar que as novas posições da China e da Rússia, olha só, no cenário internacional, surpreenderam os estrategistas norte-americanos que não previam a emergência de atores dessa importância estratégica no cenário geopolítico em 1992, em que o documento Defense Planning Guidance foi elaborado pelo Departamento de Defesa dos Estados Unidos. Aí abre aspas, acho que você está se referindo a um trecho lá desse documento. É improvável que um desafio convencional global à segurança dos Estados Unidos e do Ocidente ressurja do coração da Eurásia durante os próximos anos. Isso escrito lá em 92, né? Mesmo no improvável evento de alguma liderança futura na antiga União Soviética ter adotado objetivos estratégicos de recuperar o império perdido ou ameaçar interesses globais, a perda de aliados do Pacto de Varsóvia e a subsequente e contínua dissolução da capacidade militar exigiriam de qualquer esperança de sucesso vários anos ou mais de reorientação estratégica e doutrinária e regeneração e redistribuição de forças. De 92 são vários anos, né? O que, por sua vez, só poderia ocorrer após um longo realinhamento e reorientação política para um controle político-econômico autoritário e agressivo. Além disso, qualquer convulsão política dentro ou entre os estados da antiga União Soviética teria muito mais probabilidade de gerar hostilidades internas ou localizadas do que um esforço estratégico conjunto para mobilizar capacidades para o expansionismo externo, a capacidade de projetar o poder além de suas fronteiras. E aí, para fechar, tem um outro trecho que é de um autor, o sobrenome só que eu peguei, não sei se é Mackinder ou Mackinder, que fala: a potência que controlasse o centro da Eurásia, chamado por ele de Heartland, dominaria a Eurásia, e a nação que dominasse a Eurásia dominaria o mundo. Então, aí você escolhe o que você quer falar primeiro, mas eu queria que você definisse essa Eurásia, ela compreende o quê? Longitude, latitude, ela vai de onde até onde? Você falou já alguns números aí, muita gente, muita riqueza e muita possibilidade, né? Mas só para quem não conhece, bem como eu, o que compreende essa Eurásia? Vai de onde até onde? E aí amarra com esse trechinho aí da tese que eu acabei de ler. Tranquilo. A Eurásia, ela é compreendida da junção da Ásia com a Europa, né? Ela vai, ou seja, você tem que respeitar os limites geográficos dos dois continentes. Então, até Portugal, de Portugal até a Sibéria, é Eurásia. Da Noruega, né, até, digamos assim, a Índia, é Eurásia. É grande. Então, bastante, né? É gigantesco. E por isso que ela é tão importante, né? Então, só a China e a Índia são quantos bilhões de pessoas? 3 bilhões de pessoas, né? Arredondando. Então, olha o peso que isso tem geoestrategicamente, geopoliticamente. E quando você pega as rotas de comércio ao redor do mundo, você vê a importância que a Eurásia tem em termos de influência geopolítica sobre essas rotas de comércio.
Mas voltando às citações que você trouxe, é importante a gente contextualizar quando esse documento de 92 foi escrito, né? Os Estados Unidos estava naquele período, digamos assim, de orgasmos múltiplos, em termos se sentindo, Derrotou o comunismo, derrubou o derrotou o muro. comunismo, né? É a potência, como falou Fukuyama, eles, né? É o fim da história no sentido da história em termos, né? Da disputa entre classes. Fukuyama até ele ao dizer que é o fim da história, ele passa a reconhecer Marx no final das contas, né? Ele diz, ele prega que ele tinha sepultado aquela forma de se interpretar a história e de como a história, digamos assim, caminhava pelas suas próprias pernas. E seria Então, também o fim da Era dos Extremos, né? Porque aquele outro livro lá começa na exatamente, Primeira Guerra e termina com a queda do muro, né? A e o dissolução da início União do século Soviética. XXI, segundo Hobsbawm, Isso. né? Porque é o pequeno século XX que Hobsbawm chama, né? Do começo da Primeira Guerra até o fim da União Soviética em 91. Então, esse documento foi escrito nesse período, né? Quando Nesse você pega os contexto, filmes, né? nesse contexto, né? Quando você pega os filmes produzidos em Hollywood nesse período, eles enaltecem, né? Esse papel de policial do mundo que os Estados Unidos passa a adotar, os valores norte-americanos como liberdade, democracia, né? Direitos civis, enfim, e os Estados Unidos, a sociedade norte-americana, ela entra num grau de empoderamento e de endeusamento da posição norte-americana, que isso passa a se refletir, inclusive, nos documentos oficiais. Então, essa previsão que foi feita no documento, durante um determinado período, enquanto não houve uma reestruturação do Estado russo, ela tinha sentido, né? Mas parece que Putin e seus assessores leram esse documento e seguiram à risca aquilo que os americanos achavam que não ia ocorrer. E ocorreu exatamente aquilo que os Estados Unidos disse no documento, né, que era muito difícil de acontecer, mas aconteceu. Por quê? Os russos, após o fim da União Soviética, eles passam por um período terrível de quase que desfragmentação da Rússia em várias unidades federativas, né? Boris Yeltsin, ele é substituído por Putin a partir de uma aliança dos conservadores russos com uma parcela do establishment soviético e com a Igreja Ortodoxa Russa, que tinha pânico, né, da Federação Russa se desestruturar e gerar vários países através dessa fragmentação. Na década de 90, vários movimentos nacionalistas ou recorrem às armas na Rússia ou passam ou inflamam algumas reivindicações, como a própria Ucrânia, né? É interessante isso, porque seria o que você está dizendo aqui, que a Igreja Ortodoxa Cristã temia uma dissolução também da religião e, sei lá, avanço do islamismo, alguma coisa assim, o que é interessante, exatamente. porque se você volta ao século XVII, você vem o quê? Me corrija aí se eu estiver falando bobagem, mas eu ouvi isso de um professor brasileiro, esqueci o nome dele, Rodrigo, ele mora em Moscou, na União Soviética, um professor de história brasileiro, e ele comentou que, na verdade, os russos, o berço do povo russo é a Ucrânia, né? E que no Exato. século XVII, eu vou falar assim muito resumidamente, A capital transferida para Moscou. simplificando, no século XVII, a Ucrânia estava, de alguma forma, ligada ao reino da Polônia, e aí surgiu uma liderança lá que ficou descontente, houve um movimento local ali, e que eles queriam se separar da Polônia. E como na Ucrânia eles eram cristãos ortodoxos, optaram por se associar ao antigo Império Russo, né, por conta da religião, achando que isso os beneficiaria, num primeiro momento, contra a questão, os poloneses, né, mas que eles não eram parte, né, eles eram uma espécie de protetorado do Império Russo, né? Eles não eram, não estava exatamente, não sei se eu falei corretamente aí o que eu ouvi no episódio, mas aí você vê que foi a questão da religião que fez essa junção ali Ucrânia e Rússia, e aí isso que você está falando foi exatamente esse medo de que se dissolvesse que colocou a igreja de novo em marcha nesse processo, né?
Porque a igreja, a igreja ortodoxa russa, ela tem uma compreensão, uma instituição centenária, ela tem uma compreensão do papel, do que significa a Rússia unida e uma Rússia fragmentada em vários estados, né? Aquela velha Ela máxima, viveu né? todos esses mundos aí, né? Todos esses mundos, né? Inclusive um período terrível para a igreja, no sentido da sua, enquanto preservação da sua instituição, o período soviético, né? Ela conseguiu sobreviver ao período soviético, né? Porque a relação com os soviéticos com a igreja ortodoxa é muito complexa. Em determinados períodos eles passam a perseguir a igreja ortodoxa, depois eles assimilam a igreja ortodoxa dentro com uma série de condições, né? Por exemplo, durante a Segunda Guerra Mundial, os filmes soviéticos de determinado período eles não abordam aspectos relativos ao Exército Vermelho em si, mas sim à religiosidade do povo russo, a capacidade das mulheres religiosas da Rússia a resistirem ao fascismo, e eles abandonam praticamente qualquer tipo de propaganda comunista, porque eles sabiam que existia pessoas anticomunistas na Rússia naquele período, e que o comunismo não servia como um elemento aglutinador de toda mãe Rússia, como eles chamavam a Rússia nesse período da propaganda, Pelo contrário, de, né? de 1940, mais ou menos, a 43, quando eles passam a estabilizar o fronte oriental e passam a ofensiva, né, com a Operação Uranus e várias outras operações de ataque aos nazistas, que fazem com que os nazistas recuem até Berlim, né? Então, essa relação é bastante complexa e esses filmes demonstram isso muito bem, né? Inclusive no auge do stalinismo, você vendo senhoras rezando e adorando Jesus e simbologia cristã no filme, e você não encontra elementos soviéticos, como você vai encontrar em outros períodos da história soviética, né? Interessantíssimo Então, isso, hein? mais ou menos essa forma É. que eles utilizaram para mobilizar a população toda, inclusive os antissoviéticos, né? Tá. Não sei se, acho que você já deve ter Não, ouvido sim, falar, sim. né? Ah, do quê? Putin, ele vem falando muito da desnazificação da Ucrânia, né? Sim, tá aí no É, discurso dele esse tempo é, todo, né? Mas aí é, é, eu tirei você do rumo ali. Eu queria que você retomasse aquele trechinho que eu mencionei lá desculpa, é da porque tese. Não, eu sou verborrágico, não, e eu eu te vou tirei, falando. eu te afastei mais do tema ali, que era Uhum. aquele documento de 92, né, que você estava fazendo a análise qual era o Sim, contexto, né? E aí eu tinha comentado assim, que aquele documento 92 ele não ele disse que precisaria de muito tempo, muitos anos, um realinhamento, um reordenamento para que surgisse uma pronto. potência capaz de fazer algo que pudesse ameaçar supostamente ali o Ocidente. É exatamente isso que a gente está vendo, né? O Putin, salvo engano, ele assume em 99, É, né? 99, 2000, essa 99 virada aí. 2000 e não sai Uhum. mais, né? Gostou e está querendo mais. E então, como é que aquele documento de 92, feito em determinado contexto, ele previa e não previa, né? Ele para acontecer isso que está acontecendo agora tem que acontecer aquilo. Então ele meio que antecipou, né? E aí Você você vê como a menciona também o Luiz história Bandeira, não é exatamente, linear, né? Assim, exatamente. ele foi uma previsão assim do sentido de que, olha, pode ocorrer, mas a gente acha quase impossível que isso ocorra. Pois é, aí agora você tem essa confusão toda aí e não é à toa que a OTAN está nervosa, né? É. E eles é que queriam estar controlando ali, e não vou deixar Uhum. para o Putin por quê, né? Porque no fundo não é uma briga, sei lá, Rússia-Ucrânia, né? É Rússia-OTAN, né? A coisa é mais A complexa, Rússia né? e a OTAN, exatamente. A Rússia e a OTAN, e como na conversa com o Zaca, quando ele me ligou para falar de você, a gente discutiu um pouco sobre essa questão, né, da crise geopolítica que a gente está vivendo. Não existe mocinho nessa história, né? Não tem Claro. mocinho no sentido, não tem um lado que tenha uma apropriação moral, né, em torno do conflito. É, deixa eu me explicar isso de uma forma melhor. É, a expansão da OTAN foi ilegal do ponto de vista dos tratados assinados entre a Rússia e a OTAN após o final da União Soviética. Essa foi uma das exigências russas para, por exemplo, extinguir o débito de todos os países que faziam fronteira com a Rússia e faziam parte do Pacto de Varsóvia e assumir a dívida interna em troca das armas nucleares desses países, como a Ucrânia, por exemplo.
Então, para a Rússia fazer esse movimento geopolítico, ela dependeu, né, de uma garantia norte-americana de que não haveria expansão nenhuma, nenhum país do Pacto de Varsóvia iria fazer parte da OTAN. E você passa a ter, a partir de 98, se eu não me engano, uma série de anexações, que hoje em dia, acho que, se eu não me engano, de 30 países da OTAN, 14 são ex-países que eram satélites, né, de Moscou na antiga União Soviética. Foram Então, cooptados pela OTAN. foram cooptados. E Putin, desde que assumiu, justiça já feita, vem alertando para isso, que é um absurdo, que uma hora a Rússia ia ter que tomar medidas contra essa expansão da OTAN, que é ilegal, etc, etc, etc. E um fato agravou muito isso. As pessoas estão desconsiderando o que aconteceu no governo Trump, que foi a saída dos Estados Unidos de vários tratados de mísseis balísticos de médio e de curto alcance, que são os mísseis mais perigosos numa guerra nuclear, que são os mais difíceis de serem interceptados, porque estão na sua fronteira. Então, para os sistemas de detecção muito de rápido, mísseis, né? é muito rápido, exatamente. Não foi à você toa resumiu. não foi à toa que o Putin é de longo alcance, o cara sai da Coreia do Norte até chegar, sei lá, em Londres é uma coisa, né? Agora, não é à toa que o Putin, naquela coletiva de imprensa com o Macron, presidente da França, que ele repetiu basicamente as mesmas palavras na coletiva com o líder, primeiro-ministro da Alemanha, ele falou assim: não somos nós que estamos avançando, a OTAN que está chegando aqui. Exatamente. Eu não quero uma guerra, assim como não. O presidente francês aqui, o Macron, me torturou durante 4 horas aqui numa reunião. Agora, o poder conjugado de vocês da OTAN é muito superior ao da Rússia, mas nós temos armas nucleares e, em alguns aspectos, nós estamos até um pouco mais avançados do que vocês. Agora, eu não quero a guerra, eu tenho certeza que vocês não querem, mas se acontecer algo, vocês serão arrastados para esse conflito e vão ser arrastados por esse conflito e num piscar de olhos, foi a expressão dele, vocês vão estar numa confusão muito grande. Esse piscar de olhos nada mais é do que o arsenal nuclear em operação, né? Porque ele desenvolveu agora uma série de mísseis intercontinentais que são mísseis hipersônicos, né? Chamado, se eu não me engano, Satan 2, o nome do míssil, você tem uma ideia. Essa fala dele, na verdade, remete de novo àquele trecho da tese lá que você colocou do texto que você colocou na tese, que é a perda de aliados do Pacto de Varsóvia e a subsequente contínua dissolução da capacidade militar exigiriam de qualquer esperança de sucesso vários anos ou mais de reorientação estratégica e doutrinária e regeneração e redistribuição de forças, que, por sua vez, só poderia ocorrer após um longo realinhamento e reorientação política para um controle político e econômico autoritário e agressivo. E é isso que a gente está vendo, né? Exatamente. Muito da agressividade. Aliás, Putin, eu acho, como eu falei anteriormente, Putin é reflexo dessa expansão da OTAN. Putin representa um conjunto de forças da sociedade russa. Ele não é uma pessoa, ele não é uma pessoa que chegou ali sozinho. Muito pelo contrário. Ele foi apoiado pelo Serviço de Segurança, ele era chefe do Serviço de Segurança russo na KGB, época, né? Atual FSB. Só ele e Andropov conseguiram ser, porque as pessoas não deixavam uma pessoa que tem tanto acúmulo de poder, né, como o FSB tinha naquela época, se tornar presidente. Na história soviética, nenhum se transformou, só um. E ficou um ano vivo, porque morreu. Entendeu? É muita informação sensível, né? Muita informação sensível, ainda mais num estado policialesco como é aquele, né? Porque continua sendo estado policialesco. É curioso que eu tive uma vez em Moscou, em 2013, fazendo um trabalho, e eu tinha contratado ali alguns intérpretes, né, para as entrevistas, do russo para o inglês. E aí eu lembro que a gente passava, várias vezes, a gente passou em frente ao prédio da FSB, que era a KGB, que fica numa parte alta. Não sei se você já teve em Moscou, numa parte alta, né? E toda vez que passava ali, os russos falavam... É o Lubinka, né? Lubinka. Acho que é. Aí falavam assim, não, esse prédio aqui fica no alto, porque daqui a KGB pode ver tudo o que acontece na Rússia. Deve ser mais alto que os Montes Urais, no caso. Era na parte alta da cidade, assim, mas aí era a piada dos russos toda vez que passava ali em frente, né? Então, ele com esse acúmulo de poder,
e com essa com esse apoio social de parcelas importantíssimas da sociedade, e o Exército, né, as Forças Armadas também apoiaram, né, porque sabiam do que estava em jogo. E aqui entre nós, Boris Yeltsin, nesse período, era uma múmia viva, né? Era um cara alcoólatra, de um grau de alcoolismo extremamente pesado e grave, né? Em termos, no caso dele, ele dava entrevista bêbado na televisão. Era Tem comum, tinha que o várias. Jornal Nacional colocava, né? Exatamente. Ele É, cambaleando ali, tinha aquela é, cena de uma reunião de ministros, ele apalpava uma é. ministra, né? Ela levava um susto assim Exatamente. e tal. Exatamente. Então, Putin, quando ganha a eleição, ele sequer telefona para Boris, quer dizer, sequer atende o telefone de Boris Yeltsin. Tem esses vídeos no YouTube também. Boris Yeltsin tenta falar com ele algumas vezes, liga algumas vezes, ele não atende. Ou Putin seja, mandou ele, vai lá para sua dacha lá terminar os seus exatamente, dias foi e um tal. rompimento e não houve uma guerra civil assim para perseguir aquele grupo político mais orgânico de Boris Yeltsin para não estruturar completamente o país naquele momento que já estava passando por dificuldades absurdas. Paralelo a isso, vários dos oligarcas que ascenderam, né, com o fim da União Soviética, né, os caras que eram, né, ligados ao Partido Comunista se aproveitaram das privatizações, os bilionários, os, né, tipo esse cara, Roman Abramovich, que se transformou no dono O do termo da Chelsea, moda etc. são os oligarcas, né? Eu detesto esse Mas termo, porque adoram, a eu acho que mídia é uma adora usar esse vulgarização, termo, né? né? É uma vulgarização. É como se. O imperialismo também é um termo bem vulgarizado, eu acho, né? Na minha tese, eu tento dar um sentido a isso, Uhum. né? Mas esses oligarcas, alguns deles eram ligados aos norte-americanos também, né? E esses oligarcas, eles tinham influência muito grande nas suas regiões e passam a estimular essas regiões que se tornem regiões autônomas da Federação Russa. Aí Putin chama todos e fala, ó, a partir de agora o jogo é outro, ou vocês se adequam a esse jogo, ou vocês vão sofrer consequências disso. Quem não se adequou morreu, ou então foi exilado, etc. e tal. Por isso a perseguição a esses oligarcas, etc. É uma disputa política pelo poder, né? Pela concepção da sociedade russa, principalmente também pela integridade e defesa do Estado russo, né? Então é mais ou menos por aí esse jogo que Putin jogou para ser eleito. E voltando ao Satan 2, quando ele fala a Macron que que ele não ia nem piscar, é em referência a essas novas armas que ele fez de uns 3 ou 4 anos para cá, salvo engano, que consistem em mísseis hipersônicos. O que é um míssil hipersônico? É um míssil que voa a Mach 8, Mach 7, que é 8 vezes a velocidade do som, né? Que atinge 11, 12 mil quilômetros por hora, 13, e isso Em inviabiliza média qualquer defesa distância, antiaérea. ninguém pega, né? Mesmo a longa distância, ele fica interceptável, porque ele, além de viajar nessa velocidade, que não existe hoje em dia nenhum sistema antimíssil capaz de abater um míssil nessa velocidade, com exceção, dizem alguns analistas, justiça já feita, ao S-500 russo, que é o sistema de antimísseis mais avançados do planeta atualmente, deixa o Patriot norte-americano no chinelo. Então, quando ele diz isso a Macron, ele está dizendo para Macron que as armas que ele possui, elas são indefensáveis. Não Entendeu? venham, né? Não venham. Não venham, não venham. Para o cara dizer um negócio desse, no olho de um presidente da França, historicamente um aliado da Rússia, não é à toa que a França é o país na Europa que está. Macron teve um telefonema de 2 horas com Putin hoje. E Putin reafirmou para ele que, né, ia Quase continuar tão até o longo fim. quanto o do Bolsonaro com Putin, né? Pois é, né? O telefonema né, Na mental. cabeça dele, né? Foi um parapsicólogo brasileiro que entrou em contato com um parapsicólogo russo e eles, É, né, chegaram a essa telepatia. telepatia. Que Mas, loucura. enfim, Mas aí, como é que isso. Para começar, a gente começou a falar, ia ser videogame, fomos para o cinema, e você deu todo esse cenário aí em relação a esse passado recente da Rússia, essa transição da União Soviética. Agora, como é que os videogames eles entram nessa história, né? Qual foi? Você era um gamer? Como é que você começou a se interessar por isso e qual foi o momento que deu aquele clique assim? Você mencionou aí o Moniz Bandeira, né?
Você estava lendo o livro e isso remeteu a um jogo que você estava lá brincando? Ou como é que você começou a fazer essa associação? É muito engraçado essa história, porque eu tive uma crise assim para mudar de tema, né? Eu estava com doutorado em Kursk garantido, né? A cidade russa onde houve a maior batalha de tanques da história, né? Onde o destino praticamente alguns autores consideram como a batalha mais importante da Segunda Guerra Mundial, né? Porque foi, digamos assim, depois de Stalingrado, é, há um avanço soviético em direção ao Ocidente e há um avanço alemão em direção ao Oriente. Então, é um choque de titãs. Então, foram 2.000 tanques de cada lado, mais ou menos, para você ter uma ideia. Então, Faz foi um uma batalha de choque de proporções... civilizações ali, né? Exatamente, foi uma batalha de proporções épicas, assim, um negócio apoteótico, cara, com defesas em profundidade de 10 quilômetros, mobilização de cidades inteiras, uma loucura. Até hoje, né, você não conseguiu superar essa quantidade de blindados reunidos num só lugar, mesmo na Segunda Guerra Mundial e em outras batalhas, né? Porque isso foi em 43, tem 44, 45 ainda, né? Sim. Então, nem no cenário da Europa Ocidental, nem na Batalha de Berlim, você teve uma concentração de blindados tão grande quanto a Batalha de Kursk. Então, estava com o doutorado aprovado lá para fazer sobre o cinema soviético, só que eu tive esse insight e foi uma coisa que me deixou maluco, assim, porque eu estava jogando e lendo esse livro no mesmo período. Qual E ao jogo que era? jogar Call of Duty Modern Warfare, Tá. a primeira versão, depois Como eu é vou que falar um é? pouco Dá mais. uma ideia desse jogo. O que que acontece Eu lá? vou falar um pouco mais desse jogo. Esse jogo talvez seja a franquia de jogos de guerra mais vendida na história de todos os videogames, É né? esses que eu não Ele entendo nada de jogos, esses que você joga em rede, com gente de qualquer lugar do mundo e tal. também. Você pode jogar o modo campanha, pode jogar o modo multiplayer, e hoje em dia você pode jogar o modo Battle Royale, que é o que eu jogo mais. Eu vou aprofundar um pouco esse modo Battle Característica aí. Royale. Ele é um modo recente. Ele é, digamos, ele vem de uns 5 anos para cá que ele começou a se popularizar em vários jogos. E a franquia Call of Duty desenvolveu um modo desse. A franquia Call of Duty pertence a uma empresa chamada Activision, que foi recentemente comprada pela Microsoft por 40 bilhões de dólares, para você ter uma ideia. Né? Esse que deu uma É um, confusão aí, que muita gente ficou decepcionada, que a empresa vendeu o jogo para a Microsoft, ameaçaram fazer boicote ou não? Me confundi aí. Em algum jogo pode ter rolado. Eu acompanho o cenário do Warzone, que é o Call of Duty Battle Royale, e o jogo ele tá num estado tecnicamente ruim. Então, as pessoas que jogam o jogo, elas esperaram que essa aquisição fosse melhorar o jogo e não o contrário. Né? De tão ruim que o jogo tá. O jogo já passou por altos e baixos. Eu vou explicar um pouco depois, porque esse jogo é super importante. Ele tem uma base de jogadores de 100 milhões de pessoas que jogam isso cotidianamente, 100 milhões de diariamente. pessoas. 100 milhões de pessoas Agora jogam Warzone. tem Agora. 99 milhões 999 mil, porque Hoje você em dia está pode ter falando um pouco comigo, menos. você está falando comigo porque os outros estão jogando. Hoje em dia pode ter um pouco menos, porque o jogo deu uma decaída, e digamos que tenha 70 milhões. Também é um número bastante significativo, né? Caramba. Maior que a Argentina, né, cara? É, não é fácil, não. Então, então o jogo, né? Então, os games, eles, como qualquer outro produto cultural, eles transmitem uma mensagem ideológica, né? Eles transmitem um discurso, assim como um filme, assim como um livro. Eles não são isentos, eles não são neutros, né? Não existe produção cultural neutra, assim como não existe ciência neutra. Não tem produção cultural neutra e nem produção científica neutra. Tudo é baseado a partir de características do sujeito que desenvolve ou escreve, ou que está escrevendo o código de linguagem de programação, que é uma linguagem como qualquer outra. Então, o próprio código, ele tem, digamos assim, uma subjetividade por trás, né? Então, os games também carregam isso. E, ao jogar esse jogo, eu percebi que o jogo ele tinha uma influência muito grande das perspectivas geopolíticas anglo-saxãs, que são baseadas num conceito
elaborado no final do século XIX, de interpretação da história, baseado numa análise que consiste, grosso modo, o mundo é dividido entre potências insulares e potências continentais que disputam entre si a hegemonia pelo controle de áreas estratégicas. E quem viabiliza essa concepção da história, quem elabora essa teoria da história, é um cara chamado Alfred Mahan, que era um historiador, que vai se transformar em almirante da Marinha Norte-Americana, e ele tem grande influência sobre os dois Roosevelts, tanto o Franklin quanto o Ted. Ele vai ter uma influência muito grande nesses caras, e no Partido Democrata como um todo, e os presidentes norte-americanos passam a atuar geopoliticamente de acordo com essas teorias de Mahan, que são encontradas no mais importante livro dele, chamado The Influence of Sea Power upon History, ou seja, a influência do poder naval sobre a história. Né? E aí onde ele vai advogar que, né, o poder naval, dado determinadas circunstâncias, consegue se sobressair ao poder continental. E aí ele vai fazer uma análise historiográfica gigantesca e, do ponto de vista de erudição, brilhante, mas não de método, porque é uma concepção... fugiu o termo agora, mas como se a geografia tivesse uma preponderância sobre todo o comportamento humano, entendeu? E eu não acredito nisso. É como se fosse geodeterminado as coisas, entende? E o homem tem capacidade de subverter, em determinados momentos, as imposições que a geografia coloca para a gente. Então, E cria uma desenvolve... doutrina, então, basicamente, né? Virou uma doutrina que foi adotada pelos norte-americanos. Não é à toa que os Marines são considerados a tropa de elite, né? Entram ali naquelas operações especiais e tal, os SEALs e tal. Por exemplo, os Estados Unidos tem 10 porta-aviões hoje em dia, se eu não me engano. 10 porta-aviões nucleares, desculpa. Um porta-avião é uma arma de ataque. Ela não é uma arma de defesa, não pode ser usada como defesa. Né? Uma arma de ataque naval só existe para projetar poder para outro lugar. Entendeu? Então, os Estados Unidos, ao perceber... Se tem 10 e são nucleares, imagina que projeção não pretende. Pois é, um submarino nuclear significa que ele pode ficar no mar indefinidamente, atacando os outros, porque ele não precisa reabastecer. Né? Você pode... um porta-aviões ele não anda só, eles têm um strike group, ou seja, quase uma centena de embarcações, se não uma centena de embarcações, em torno de um avião, ou de um porta-navio, ou de um porta-avião. Dando apoio ali. Dando apoio, né? Vários submarinos, destroyers, fragatas, barcos leves, tudo que você puder imaginar, né? Em termos de embarcação para dar suporte àquele aparelho militar. Não à toa, os soviéticos encomendaram um estudo na década de 80 que eles calcularam quantos mísseis ia ser necessário para abater um submarino desse. Eles calcularam em torno de 1.000 mísseis, em função da retaguarda que esse submarino possui. Para você chegar a atingir um submarino desse... Submarino ou porta-aviões? Desculpa, um porta-aviões. Você precisa passar por uma série de defesas prévias. Né? Não é à toa que os americanos deslocaram, né, um porta-aviões em 64, né, para o Brasil. Botaram aqui na porta, né? Lá quase no Copacabana Palace. Então, aí eu percebi que esse jogo ele aglutinava muitas dessas teorias, né? De preponderância do poder naval e de demonização dos povos eslavos e euroasiáticos. Sempre nesses jogos, os inimigos são os russos e são os chineses. Né? Em alguns jogos, os norte-coreanos também entram, etc. E aí, nesse jogo, cara, tinha uma invasão chinesa ao Washington, com gráficos extremamente super-realistas e tal. E aí, principalmente, aí que foi talvez a grande sacada que eu tive, e que tem tudo a ver com a conjuntura atual. Existia um grupo de russos nesse jogo que era, digamos assim, que o objetivo que controlava a Rússia, a partir de determinado momento, no enredo desse jogo, e que eles tinham como objetivo restaurar a União Soviética e anexar países como a Ucrânia, a Hungria, né, países que estavam sob a alçada soviética no período
que a União Soviética existiu. Então, eu percebi isso, linkei com as ideias presentes no livro de Muniz Bandeira, e pensei comigo mesmo assim, pô, isso dá uma tese. Diogo, só abaixa um pouquinho a tampa aí da tela para o teu rosto ficar inteiro na tela aí melhor. Isso dá uma tese. E aí tem uma parte engraçada que eu cheguei, assim, sabe quando você tem aqueles insights, assim, parece eureka e tal, eu saí do quarto, assim, foi uma coisa bem... Fiz, velho, isso dá uma tese, fiquei meio abalado, assim, conversei com minha esposa, pô, vou comprar esse videogame era emprestado. Falei, minha esposa, eu vou comprar um videogame e vou... E você fala, não vou devolver, não, vou socializar aí ela ele olhou aqui. assim, Tá? a gente estava juntando dinheiro para comprar um apartamento na época, né? Aí ela fez assim para mim, eu era, né, tinha acabado de me formar, tinha terminado o mestrado na realidade, né, e tal, mas eu era jovem ainda, né, digamos assim, hoje eu não sou mais, né, e aí minha esposa fez, que nada, você quer gastar o dinheiro do apartamento da gente para jogar videogame, você é louco e tal, eu fiz, porra, quero nem saber, comprei, e aí consegui fazer a tese. Ninguém acreditava que esse projeto ia passar, porque é uma coisa que envolve geopolítica e videogame, né? Então, uma coisa muito... que as Era pessoas não inédito, conseguem assim? linkar. No Brasil, sim. Assim, algumas pessoas pesquisam coisas parecidas que eu pesquisei fora do país, principalmente relacionado ao complexo de entretenimento militar, que é uma coisa que eu abordo bastante na minha tese, né? Que é uma forma de se descrever, é um conceito inventado para descrever uma relação entre o complexo industrial militar norte-americano e o complexo de entretenimento. Não sei se você já viu um discurso de Eisenhower, que foi comandante-chefe dos Estados Unidos na Segunda Guerra Mundial e presidente norte-americano depois da guerra. Ele dá um discurso na televisão, logo quando a guerra acaba, dizendo o seguinte, desculpa, quando o mandato dele acaba, o mandato dele está acabando, ele foi presidente dos Estados Unidos durante 8 anos, e quando o mandato dele está acabando, ele vai para a televisão. Imagine, o general do exército, o herói de guerra, o maior responsável norte-americano pelo dia D, né, a maior conquista militar da história dos Estados Unidos, etc., foi na televisão e disse que a democracia norte-americana estava ameaçada pelo complexo industrial militar. Você vê o perigo que essa influência armamentista tem na sociedade norte-americana, levou ao general Eisenhower, talvez o maior general de toda a história do exército norte-americano, a ir para a TV e dizer que a sociedade norte-americana tinha que regular o complexo industrial militar. Só que não regulou, pelo contrário, né? As previsões de Eisenhower elas se concluíram e houve não uma retração do complexo, mas sim uma fusão do complexo industrial militar com as universidades, com o aparato cultural, tecnológico norte-americano. E os games, evidentemente, não iam ficar de fora, até porque os games foram produzidos dentro do contexto da Segunda Guerra, ou da Guerra Fria. Os primeiros computadores de grande escala do exército norte-americano foram utilizados para fazer cálculos de destruição mútua entre a União Soviética e os Estados Unidos, em 56, 55, por aí. Né? Aí eles percebem que isso poderia gerar ambientes virtuais de simulação e passam a desenvolver dispositivos gráficos para essas concepções relativas a como seria um apocalipse nuclear. E aí eles passam... Não à toa, o primeiro videogame do mundo se chama Space War, né? Que era uma coisa bem restrita, né, dos laboratórios militares norte-americanos, como se fosse uma brincadeira dos cientistas, né? E aí, com o desenvolvimento tecnológico, com a criação de ambientes virtuais de simulação, você tem, né, uma progressão tecnológica relativa tanto ao complexo industrial militar quanto ao complexo de entretenimento. Então, a partir de determinado momento, a indústria de games ela passa a absorver aquilo que a indústria militar produz e assimila isso e leva para a população civil. Assim como a internet. A internet foi assim. Mas antes de entrar nessa questão do complexo de entretenimento militar, fala um pouquinho mais da tese. Como é que foi essa mudança? E aí você mudou totalmente, tinha lá um doutorado aprovado lá na Rússia, teve que desistir e mudar
tá proibido de entrar na Rússia até hoje, né? Os caras não te perdoam e tal. E aí, como eu fui é que China foi? depois disso, os caras são amigos. E aí, como é que foi essa condução, né, desse trabalho? E o que te chamou a atenção exatamente ali, né? Quando você junta Muniz Bandeira e o que você viu no jogo, e aí fala um pouquinho mais como é que é o jogo, para quem não conhece. Certo. Esse jogo é um jogo em primeira pessoa, ou seja, um jogo em primeira pessoa, ele significa que você joga como se você tivesse com a GoPro, uma câmera na testa ali, no capacete do capacete. soldado. Aquele que fica só a mãozinha, assim, você fica andando, fica tal. Exatamente, né? Exatamente. O primeiro jogo popular dessa forma foi Wolfenstein 3D, que era um jogo onde o objetivo final do jogo era você matar Hitler. Então, o jogo em primeira pessoa, ele sempre teve um viés histórico, né? E tem as variações, né? No Brasil, é o policial invadir a favela para matar os negros pobres, né? Exato. Inclusive, em Call of Duty Modern Warfare, tem uma fase ambiente no Rio de Janeiro. No ambiente no Rio de Janeiro, inclusive, na época, gerou a maior discussão na mídia. Eu acho que eu falo disso na minha tese em algum momento, porque as autoridades cariocas não gostaram, evidentemente, dessa representação, né? E não é só esse jogo que coloca o Rio, por exemplo. Todos os estereótipos. Reforça todo um estereótipo. O Rio é colocado nesse enredo desse game especificamente, o Call of Duty Modern Warfare, a primeira versão, como se fosse um lugar de tráfico de arma internacional. Tráfico internacional de arma, entendeu? Onde os terroristas, aliados dos russos, vinham para cá comprar arma para atacar os americanos. Ele faz o circuito, né? Você tem a máfia russa, aí você tem os radicais islâmicos, terroristas, perfeito, no Rio de Janeiro você tem os traficantes, eles vão só fazendo passeio. Perfeito, né? Porque aqui eles, né, tem uma são questão as fases, venezuelana, né? São as fases, né? Então ele tem que ter uma representação, né, desse policial norte-americano global em todos os continentes, porque o Império Norte-Americano se via como um império global, né? E há toda uma associação dessas empresas de produção de videogame com o Estado norte-americano, como eu falei para você. Então, os discursos, para você ter uma ideia, os discursos eles são muito similares. Para você ter uma ideia, o exército norte-americano hoje em dia tem uma equipe de esportes para jogar esse tipo de jogo que eu estou dizendo para você. Eles ficam transmitindo na Twitch, que é uma plataforma de streaming. Os militares. E jogam principalmente Call of Duty Modern Warfare, esse Warzone que eu jogo, se chama Warzone. Né? Esses jogos, alguém me falou uma vez, esses jogos eles já não são usados já há algum tempo como parte do treinamento dos militares, e ainda mais hoje agora com drones, com essas coisas, eles vão basicamente vão conduzir lá um robô, um cachorro robô, vão sobrevoar um drone para soltar uma bomba, não vai ter mais a morte física do soldado norte-americano, né? Do soldado americano, o outro que vai morrer. Interessantíssimo que você trouxe, porque eu faço uma discussão chamada sobre a virtuosidade da guerra, né? De como esse conceito de virtuosidade ele se funde com de virtualidade no final das contas. Porque para a sociedade norte-americana, para a guerra se tornar virtuosa, ela não pode ter baixa na sociedade norte-americana. Olha a guerra do Vietnã, por exemplo, né? É amaldiçoada na sociedade norte-americana porque teve um grande número de baixos. Agora, a guerra do Iraque, não, por exemplo. Foi uma guerra com baixíssimo número de baixas para o lado norte-americano durante a invasão. Claro que toda a vida perdida é uma tragédia, mas em termos de escala militar, até como diz Robert McNamara, em 11 lições sobre a guerra, assista esse filme, é fantástico, um documentário com Robert McNamara, que foi secretário de defesa norte-americano, né, nos anos do Vietnã. A guerra, ela precisa, abre aspas, né, a guerra, ela precisa de comparações. Quando você está num ambiente militar de confronto, você precisa comparar suas ações militares com as ações militares que outras pessoas fizeram para você ter parâmetro. Por que ele está dizendo isso? Porque os Estados Unidos queimou 92% de Tóquio na Segunda Guerra Mundial. E ele disse que isso foi um crime de guerra, que, né, o Ocidente passou batido por isso e tal, e que não... Aí ele fala, como paralelo, imagine se os japoneses tivessem queimado 98% de Nova York, ou então 98% de Washington. Não é que no Brasil ele teve, sob a névoa da guerra? Sob a névoa da guerra, 11 lições de Robert McNamara. Né? Isso, acho que eu tenho esse documentário aqui em casa.
Então, é muito importante a gente ter isso em mente, né? Essa questão da comparação. Mas o que é que eu estava falando antes disso mesmo, de McNamara, de entrar em McNamara? Não, era a história de como os soldados americanos já estão sendo Ah, usam sim, videogames perfeito, como perfeito. treinamento, né? E você tem em É. determinado momento da tese que você cita também a participação dos militares dos Estados Unidos em feiras de Videogame, jogos. para Aí você promover os jogos cita deles. uma em 2003 em Los Angeles, né? Que você cita. Uhum. E aí, deixa eu até pegar aqui, você colocou um número ali que os American's fundos. Army. Aí Eu me você lembrei até. cita aqui, deixa eu pegar aqui a informação. Os fundos, não sei se é esse mesmo projeto aqui. Tem uma parceria com a Lucas Arts, que eu não sei se é da história do George Lucas lá, né? Com a E Lucas é Filmes, que é aquelas ele mesmo, coisas. é. Ele mesmo. E. Alô? Tá me ouvindo? Tô, Tá me agora tô. ouvindo? Deu uma Tá. travadinha. Não, 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 não. Aí você tem a participação dos militares, e aí tem um. Você fala que uma conjuntura em que o exército norte-americano passou a utilizar games como ferramenta de propaganda ideológica e de recrutamento, estimulado a partir de 11 de setembro de 2001, com aquelas implicações políticas todas lá na política externa interna dos Estados Unidos, né? E aí você tem um jogo que é o American's Army, que é um jogo desenvolvido pelo Pentágono, que foi lançado gratuitamente, e aí tem Explodiu. é usado também como um instrumento de propaganda super forte, né, pelo exército americano. De propaganda e principalmente de De arregimentação de novos recrutamento, né? soldados. Porque é isso que acontece, hoje você tem, e aí depois eu queria falar um pouquinho com você, não sei se é exatamente uma área que você estuda, tem até um termo que se usa, o criptofascismo, né? Que aí como é que você tem nesses jogos, isso Hum, acontece muito com a garotada que joga ali, né? E aí você vai naquela história da radicalização, né? Você tem determinados jogos que as pessoas estão jogando e aí de vez em quando alguém solta uma palavra, né? Que é uma coisa de sim. supremacista, tem uma piada, uma linguagem em código que no começo a pessoa fica sem entender, aí ela fica curiosa, começa a pesquisar, e quando você tem, como você mencionou, soldados que são os gamers, né, que Sim. estão projetando a virilidade, a masculinidade, a projeção de poder do soldado americano e do país para aquela garotada, né? Aí fica todo mundo, pô, eu quero ser como esse cara, eu quero fazer parte do time dele, né? E ele vai aos pouquinhos, e não é da cabeça dele, né? Que aí eu queria até que você É analisasse, né? pior do que isso, Carlos. Sabe Porque por quem é quê? que faz esses videogames? Né? Quem são os roteiristas? Não são um bando de garotos nerds aficionados em jogos de computador, né? Ali você tem, como você já mencionou, você tem historiadores, você tem militares, você tem antropólogos, sociólogos, neurocientistas, psicólogos, psiquiatras, esse time inteiro operando para, usar aquela frase batida, né? Seduzir corações e mentes. Faz sentido isso? Super sentido. É pior do que isso, na realidade, porque esses caras, quando eles ficam. Eu que escrevi isso na tese, eu acho. Sim, Esses eu caras, quando eles estou ficam plagiando produzindo. você aqui. E agora eu dou o Não, crédito. era outra informação que eu ia dizer. Esses caras, eles se vestem como soldados dentro das empresas de produção de videogames. Um antropólogo que eu utilizei como fonte, o trabalho dele foi como Bruno Latour ia nos laboratórios, analisar como os cientistas estavam produzindo a ciência, etc., ele entrou nos laboratórios de produção de videogame e viu como os videogames estavam sendo produzidos. E aí ele viu que os caras ficavam desenvolvendo games vestidos como se fossem militares. Ou seja, Incorporavam ali uma não está só na persona. cabeça, está na estética também, dentro da própria empresa, com incentivo a armamento, a você sair na hora do almoço para atirar, tá entendendo? É um ambiente militarizado desde a produção. E aí, para piorar mais ainda, o cara que está consumindo indo em casa tem o auxílio dos algoritmos para convencê-lo a se alistar e para ser um amante de arma. Eu estou vendo isso na minha pele, porque eu estou jogando muitos desses jogos, e os algoritmos do YouTube, Facebook, Instagram, etc., só ficam me oferecendo arma, e eu sou
um pacifista de mão cheia com Mas isso relação porque ao você armamento. está no videogame, No mas como jogo, você está em rede, o algoritmo está ele minerando, está detecta, capturando todas as exatamente, ele está informações. capturando qualquer vídeo relacionado à arma, ele me oferece, qualquer coisa relacionada ao exército norte-americano, ele me oferece, a geopolítica, ele me oferece a partir do jogo. Você tem quantos anos? 40. Agora, imagina isso num cara de 16 anos que é tímido, não consegue arranjar uma namorada. Olha, Perfeito. olha Imagine. a massa disponível para esse pessoal, né? Vários amigos meus, e eu fiz muitos amigos jogando videogame, eles compraram arma, entraram para a polícia, né, sonham em ser militares, né, desenvolveram um discurso de ódio a partir de jogos de videogame. Isso mesmo. É. No jogo de videogame, você aprende a masterizar recoil das armas, por exemplo. Você aprende praticamente a atirar. Não é à toa que esses jogos eles são usados como simuladores, como você estava colocando. É como tem o Né? simulador do Boeing, né? O piloto ele fica no simulador, né? Exatamente, é um videogame. Mantidas as proporções. É um videogame. Eu joguei jogos para fazer minha tese, eu não citei esse jogo na minha tese porque ele não se enquadrava no meu período. Agora tem um jogo chamado Geopolitical Simulator 4. Eu joguei esse jogo várias vezes com o Brasil, várias vezes. É um jogo parecido com esses jogos que eu analisei na minha tese. São jogos de tabuleiro virtuais, como se fosse um War com muito mais recursos virtual, tá entendendo? No computador. E você pode aproximar cidades, ou seja, o War eu citei para ilustrar quem está vendo esse vídeo ou escutando essa entrevista e não tem familiaridade com os games, para entender como isso é representado Que é nas o telas. meu caso. E nesse jogo aí, o Brasil vencia alguma vez ou sempre tinha um Velho, golpe e o Dilma partido sempre militar tomava assumia? golpe, cara. Dilma sempre tomava golpe. Sério? Velho. Eu tirei várias fotos e mostrava para meus colegas, ou para cá, velho, não estou acreditando. Ou seja, os caras colocaram isso no código, eu não Não, conseguia mas fazer com que tinha um presidente determinado, histórico mesmo, não? Você criava um Não, presidente você é qualquer. um presidente determinado, historicamente determinado, porque Mas tinha, esse era jogo Dilma, presidente Dilma? era Dilma, era Dilma. Impossível Ele Dilma não, vencer. No final, ela sempre tomava um golpe. eu nunca consegui E o fazer com que Lula o saía Brasil não preso, tomasse o sempre. golpe. Não, nunca consegui fazer com que o Brasil não tomasse golpe. Nunca consegui, jogando com o Brasil. E é Dilma presidente, logo depois do impeachment. E Você conhece esse alguém que conseguiu fazer o Brasil dominar os Estados Unidos? Não, né? Não, não. Nesse jogo tem outra parte Nem um interessante, hacker né? assim entrou e mudou o código. Vencemos. Não, é difícil, sabe por quê? Porque esse jogo foi feito pela empresa europeia que Não, foi fornece. feita para o Brasil perder. É igual a política internacional. Foi feita para manter a gente no nosso lugar, que eles acham que é. Agora, ele foi feito pela empresa que presta serviço para a OTAN, esse jogo. Para. Entendeu? Entendeu? Que já fazia ali a Que Eurásia faz ambiente ali de no. simulação. Na realidade, o jogo que eu joguei é um ambiente de simulação sem os recursos muito mais Mas esse sofisticados jogo que a OTAN tinha dispõe. relação com o Congresso, Muito. tinha, O tinha jogo, o ele pré-sal, essas coisas todas, assim, não Michel tinha Temer e tal. não tinha Michel Temer, mas tinha toda uma relação com o Congresso, tem toda uma relação política que você tem que desenvolver. Assim como os jogos da tese também são Tinha nessa um perspectiva. mensalão ali, senão você leva um golpe e tal. Mas não dava nem para pagar o mensalão, porque não dá nem para evitar o golpe com esses Não dá artifícios, tempo e tal. entendeu? Esses artifícios Quer dizer, o heterodoxos assim, troço, o código foi escrito para o Brasil levar um golpe. Exatamente. Assim como vários, por exemplo, tem um jogo que se você jogar com um país europeu, por exemplo, e você não colonizar, não ter escravo em Victoria Perdeu. 2, um dos jogos, perdeu o jogo. Entendeu? E Inclusive, você só consegue ter o teu escravo se país você jogar com um vizinho, país europeu. o teu país vizinho abolicionista que tem escravos, ele vai adorar que você não tenha, porque ele vai ter e vai te derrotar. Exatamente. Exatamente. Então, É o cara eu cheguei em da entrevista. Bélgica, né? O rei Leopoldo lá, né? Que inventou aquela sociedade geográfica, puta aí, que pegou e fez o Congo e deu a volta em todo mundo, né? Perfeito, exatamente. Então, esses jogos eles já são construídos dessa forma. Eu tive a oportunidade de entrevistar
os desenvolvedores desse jogo, Victoria 2, que é um dos jogos que eu trabalhei na minha tese, que é um dos jogos mais reconhecidos assim para quem joga para quem gosta de jogo de estratégia, né? É um jogo Como é que é é esse muito jogo? difícil, Carlos. É parecido com o Geopolitical Simulator em termos de representação do mapa mundi e os objetivos eles são diferentes porque você é outro período histórico. Então você joga com os Estados Unidos, por exemplo, você começa a jogar com os Estados Unidos nas 13 colônias. E esse jogo dura até 1918, 19, até o final da Primeira Guerra Passa Mundial. aquela fake news lá que os espanhóis afundaram o navio, aí eles fazem Ah, a cara, eles guerra, pegam o barbarizam. território e tal. E isso você tem que jogar, você tem que invadir. Eu joguei com os Estados Unidos e segui nesses jogos todas as orientações, por exemplo, nesse jogo especificamente, eu segui as orientações de Marran. Marran é citado no jogo, eu falo isso na minha tese. Mas se é nesse período e você conhece a história e faz o que aconteceu na história, você vence, né? Pô, me tornei uma superpotência gigantesca. Entendeu? Agora, você E, falou que entrevistou o desenvolvedor. Quem são esses caras, né? esses São os caras caras são. de extrema direita, supremacistas, ou eles estão Olha, seguindo ali algum manual? Eles liam Olavo de Carvalho? São adeptos lá do Steve Bannon? Quem são esses caras? olha, esses caras são desenvolvedores, eles não são da direita clássica, São tá entendendo? incels que envelheceram. Isso, perfeito, perfeito. São incels que envelheceram muito mal e Com raiva, né? com raiva e adotaram algumas perspectivas preconceituosas de um ponto de vista da sociedade que eles possuem dentro dos games. Um enunciado desses games que constava no site era assim, tipo, vai conquiste, eles não são nem humanos, sorte deles se eles forem colonizados por vocês. Tá Caramba. entendendo? Olha, que é um discurso da família, vou botar entre aspas aqui, da família imperial brasileira, né? Que o Pois príncipe, é. o suposto príncipe, vai lá e fala: não, no Brasil eles gostavam. O Que é o discurso do colonizador, porque Bolsonaro, não, do em Portugal, Bolsonaro, não tinha escravidão, pararam o navio pois lá e é, eles quiseram pois vir. é, Ó, quem quer ir para o pois é, Brasil? E o pessoal ia. pois é. E é o discurso, de certa forma, o discurso da interpretação portuguesa da colonização do Brasil, né? De que foi feito um favor aos brasileiros, né? De eles terem colonizado, né? Trazido a civilização para cá, que a gente era um monte de índio. Eles falam, é quase que ensinado isso em Portugal, quase que. Não é tão explícito como eu estou falando, mas é mais ou menos por aí. Tanto que há todo um debate em torno de como o Brasil é representado, né, nos livros de história portugueses, né, que Olha que interessante, hein? passam a falsa impressão da história colonial no Brasil. Né? E essa representação da família real é a visão portuguesa sobre a colonização. Entendeu? Olha só. Então, esse Vitória 2, eu entrevistei os caras porque eu me incomodou muito você. Por exemplo, a África nesse jogo é uma bola, um mapa cinza que você não pode controlar 99% dos países africanos, a não ser o Egito. Todas as outras áreas da África são reservadas para colonização. Ou seja, você não dá nem a oportunidade de você fazer uma história contrafactual, onde os sujeitos têm, né, o mínimo de vontade própria, ou seja, aqueles povos representados naqueles jogos, eles em termos de código, eles já são submissos e não podem se revoltar no jogo. Isso você leva a uma romantização da escravidão no jogo, no E game. aí, tá lá, se o cara que está jogando por um país europeu, ele vai chegar com o barco dele, dependendo do período, e imediatamente aquele pessoal daquele país vai servir a esse novo senhor que E chegou o ali. jogo vai, encarar isso como se fosse um progresso dele. Ou seja, aí você tem, eu não sei qual é a faixa etária, eu sei que é ampla, mas a faixa etária de pessoas que jogam isso deve ter muitos adolescentes que Muitos estão, adolescentes, mas em tese, é um jogo. aprendendo história, mas que tem um jogo ali, não é assim. O negro, aí ele olha, ele vai para a rua e olha o que? O preto é pobre, ele é marginal, ele é vagabundo porque não quer trabalhar. Tá aí, ó. A gente foi lá, trouxe os caras para cá, tá aí no videogame, Perfeito, e é isso. perfeito. Isso vai Assim, introjetando. o nome do jogo é Victoria 2, o Império embaixo do Sol, abaixo do Sol, Empire Under the Sun. Ou seja, é um jogo para você
construir um império que tem as características de um grande império do século XIX, levando em consideração... Onde o sol nunca se põe, né? O império sob o sol. Onde o sol nunca... Exatamente. E a expansão desse jogo é baseado num livro de Joseph Conrad, um clássico da literatura inglesa chamado Heart of Darkness. Coração das Trevas. Exatamente. Que inspirou o filme lá, o Apocalipse Sinal, né? Perfeitamente. Perfeitamente. E o que é que acontece? A capa da expansão desse jogo é igual à capa das edições mais recentes do livro, velho. Quer dizer, aí há uma distorção tão grande que os caras pegam, se apropriam, não sei se é o termo correto, você como historiador vai me corrigir, de uma obra da literatura mundial, uma obra importantíssima, né? Sim. E incorporam, se apropriam para usar num discurso... jogo que é para modificar o pensamento das pessoas. Porque há todo um debate sobre esse livro de Campbell e tem passagens, apesar de ser, de alguns autores acharem que ele era um cara que relativizava, quer dizer, que tentava dar um contorno humanitário para a escravidão, é um livro extremamente racista em determinadas passagens, em várias passagens, na realidade, né? E o jogo termina por incorporar isso de forma completamente acrítica. A minha análise do jogo é essa. Por que vocês fizeram isso de uma forma completamente... Por que vocês não problematizaram todo esse contexto historiográfico? Tem lá historiográfico? Um Coronel Kurtz também no videogame? Não. Aí os caras, os desenvolvedores, falaram para mim que não ia ter graça, velho, jogar com os países africanos. Por isso que eles não deixavam jogar com os países africanos. Porque não ia ter graça. E para um jogo ser legal, ele tem que ser divertido. Aquele pessoal primitivo, com lança, claro, flecha, a gente ia chegar, dar um tiro e resolvia tudo. Claro. Então, você não tem jogos que demonstrem processos, jogos de massa, né? Que demonstrem processos contra-hegemônicos, né? É sempre, né, o que está presente, digamos assim, abre aspas, na mesa do brasileiro é esse tipo de narrativa aí que você viu. E você citou aí 100 milhões de pessoas que jogam diariamente um jogo. Imagino que outros jogos parecidos tenham números também grandes, talvez nem tanto quanto esse daí, mas que sejam 1 milhão, 5 milhões, 10 milhões de pessoas jogando. Você imagina a massa de jovens de 12, 13, 14, 15 anos massacrados, que o pessoal vira à noite jogando, né? Essa coisa super viciante, né? E recebendo esse tipo de informação desse jeito, deturpada, aí tem isso aí que a gente vê, né? No dia a dia. Se eu não tivesse a formação que eu tenho, Você já teria uma coleção de armas aí, né? Eu já teria uma coleção de armas, porque eles, como você falou, é psicólogo, é neurocientista, é historiador, é isso, aquilo outro, é uma miríade de profissionais que fazem com que a experiência de jogar se torne algo muito imersivo mesmo. Entende? Esse jogo que eu jogo, chamado Call of Duty Modern Warfare Warzone, que se chama esse gênero Battle Royale. O que é um Battle Royale? Existe um mapa gigantesco que representa, por exemplo, o Warzone. Até 2 meses atrás, o Warzone se passava, adivinha onde? Lá na Eurásia, ali, né? Pripyat, na Ucrânia, que é aquela cidade... É o coração da Eurásia, talvez. Exatamente, lá na Heartland. Tá entendendo? E é a cidade onde aconteceu o acidente de Chernobyl. É a cidade mais próxima de Chernobyl, na Ucrânia. O jogo era dentro da cidade de Pripyat, chamada no jogo ficcionalmente de Verdansk. Só que o jogo é tão baseado na cidade que várias estruturas arquitetônicas foram literalmente importadas para dentro do jogo. Aeroporto, supermercado, torre de aeroporto, prédios, parque... Isso é um jogo de alta definição? Jogo de altíssima definição. Altíssima definição. Aos ouvintes e espectadores que estiverem olhando, né, quando você colocar no YouTube, etc. Bota no Google ali, você já acha. Bota no Google Warzone, Call of Duty. Deve ter gente Warzone. jogando online que você pode ficar assistindo também, né? Com certeza. Porque hoje em dia, você tem uma série de profissões chamadas streamers de jogos, né? Os caras ficam jogando, né? Na Twitch hoje em dia, acho que é o jogo mais bombado no Brasil dentro da Twitch. Para você ter uma ideia,
Twitch é uma grande plataforma de streamer de jogos. Para você ter ideia, Ronaldo Fenômeno montou um canal só para jogar Warzone. É mesmo. E está investindo milhões de reais, comprando jogadores, né, montando times de Eu vi uma vez que esportes. tem equipes, os caras contratam os jogadores como jogador de futebol, né? Pagam uma fortuna, o cara vai fazer uma Contratos temporada na multimilionários. Europa e tal. Exatamente, É contratos isso, é multimilionários, etc. nesse mercado aí que o filho 04 do presidente está entrando aí, que montou o Exatamente, Jair perfeito. Bolsonaro, está ganhando milhões, várias parcerias, é bem isso daí. É bem esse métier que ele quer Esse adentrar na nicho realidade, aí, né? esse nicho. Então, o Warzone ele se popularizou bastante porque ele tem uma mecânica de jogabilidade que simula muito o corpo humano e a forma como a guerra é travada e como você se sente andando num campo de batalha. É como se fosse uma simulação de um campo de batalha. Entende? Então, tem 150 jogadores que caem nessa cidade chamada Verdansk. Hoje o mapa mudou, foi para o Pacífico. Qualquer semelhança com a China, América Ocidente. Tá entendendo? Ele foi para o Pacífico. Eu acho que eles não esperavam que esse conflito na Ucrânia ia ocorrer tão rápido, porque senão eles tinham mantido o mapa anterior, né? Vão voltar, E aí, provavelmente. com certeza eles vão voltar. Já estão falando em voltar, né? Já estão falando em voltar. Então, Porque aí vão poder acrescentar elementos reais, né? De situações que estão acontecendo agora. Né? Exatamente. Então, você tem 150 pessoas que passam por esse mapa dentro de um avião, ou seja, sua partida começa você e mais 149 pessoas. Só sobra um vivo no final. O vencedor é quem fica vivo no final. Não importa se você matou 20 ou 30, se você ficar vivo no final é o que importa. Por quê? Você não precisa O matar mapa ninguém, basta não morrer. mas no final das contas é muito difícil você ganhar sem matar, porque você vai precisar eliminar o último, nem que seja o último adversário no final. Entendeu? A não ser que ele, por exemplo, numa situação de briga com você durante o jogo, ele jogue um ataque aéreo em você, que isso é possível no jogo, para você ter uma ideia de como a mecânica do jogo é sofisticada. Você pode jogar um ataque aéreo no cara. A não ser que ele jogue um ataque aéreo em você, ele joga errado e o ataque aéreo caia nele. Ou então ele joga uma granada mal jogada em você, ela exploda em você mesmo, entende? Só tem essa forma. Então, é um jogo muito tático e que emula muito das táticas militares, porque esse mapa é gigantesco e você precisa fazer várias rotações pelo mapa, porque é o seguinte, são 150 pessoas que pulam de avião nesse mapa gigantesco. Esse mapa gigantesco tem uma área que é um círculo onde você vê, quando você aperta o botão do mapa no seu computador, no seu console de videogame, etc., você vê lá o mapa e um círculo nesse mapa. A cada partida que você joga, esse círculo ele pode estar em regiões diferentes do mapa. Só que à medida que o tempo passa, esse círculo ele vai fechando com gás. E você tem que estar sempre dentro desse círculo. Você nunca pode estar fora dele, senão você morre nesse gás. Então, o mapa vai ficando cada vez É menor, bem obrigando... nazista, né? E né, de um capitalismo bem acelerado, você tem que estar sempre se movimentando, sempre, né, dentro Lembra aquela série sul-coreana que passou aí no Netflix, né? O Round Six, né? Round O Six. Squid Six, que no é, fundo é isso daí, né? exatamente. E aí você tem que estar sempre dentro desse gás, e aí são várias. A gente chama esse lugar que não tem gás de safe. Aí são 11 safes dessa até o jogo chegar no final dele. Caso, por exemplo, 10 pessoas sobrevivam até a 11ª safe, ele vai fechar até não sobrar mais espaço nenhum, ou seja, vai obrigar as pessoas a se encontrarem no mapa para lutarem entre si. Porque no momento que ele está fechando, ele está me aproximando dos outros jogadores. Eu não Sim, aí vai posso pro mais me mano a mano esconder. ali, né? Vai ter que ir pro mano a mano. Agora, Então, esse jogo, ele dura quanto tempo? meia hora cada partida. Mas aí Se essas você outras pessoas aqui são o computador ou você está jogando com outras contra 149 outras pessoas? pessoas, por isso que é muito viciante, porque é contra outras São pessoas. outras 149 pessoas. Então, E uma quando dura partida meia hora, o pessoal acabou, quero de novo. E vai, vira de noite novo, e de pronto. novo, de novo, de novo. Cada partida, por que ele é muito viciante? Porque, além de toda essa característica que eu disse relativa à jogabilidade, à mobilidade, etc., ele reúne
esse combo, digamos assim, do que faz um jogo ter sucesso, né? Para Daí, ganhar ah, é muito difícil. mas aí É quem muito vence é o difícil. quê? Isso aí você ganha uma pontuação, você vai para um ranking internacional e você passa a ser um Você vai jogador para de um, destaque e tal. você vai para um ranking. Não existe ainda Premiação, coisas assim. existem campeonatos que são feitos, mas não existe, por exemplo, uma premiação para quem é o primeiro do ranking, Tá, agora etc. você vai Não. entrar no jogo, tá na rede, vai estar lá o ranking, quem é que tá lá em cima, e vai Exatamente, vendo, e você vê a exatamente. tua posição naquele ranking. Pra você ter uma ideia, eu jogo esse jogo desde o início da pandemia. Comecei a jogar por causa dela, né? E eu tenho 400 vitórias. Olha que eu sou uma pessoa que eu jogo relativamente bem, mas para eu chegar a essas 412 vitórias, se eu não me engano, velho, eu tive que jogar muito e masterizar o jogo de uma forma como eu nunca joguei nenhum outro e só consegui chegar a isso por causa da pandemia. Porque eu fiquei muito tempo ocioso na pandemia, né? Acho que todos nós ficamos em determinado período. Então eu matava o tempo assim, claro que produzindo artigos, né? Não deixa de ser uma profissão para mim isso, né? Claro. Você Inclusive a maior tá, briga ele aqui é um em casa, porque objeto às de vezes eu estudo tô, ali, né? Eu tô às vezes eu trabalhando tô, aqui, né? Mas você tá porra, é 12 foda horas, isso, hora desculpa o extra palavrão. hoje. É difícil aqui em casa as pessoas, principalmente minha esposa, entender isso, né? Porque para ela eu sempre tô me divertindo e às vezes eu nem tô, velho. É um saco às vezes você ter que jogar, você tá entendendo? De uma forma que você não tá afim, mas, né, são ossos do ofício. Meus É, colegas historiadores ficam putos, porque eles ficavam indo pro arquivo no doutorado. Pô, imagine, eu vou para minha casa estudar, né? Minha fonte é digital, eu fiz minha tese toda com livros pela internet, entendendo? Comprando livros ou baixando, até porque essa literatura não tem no Brasil, não tem nada do que eu sim. estudei no Brasil. Então foi tudo que eu E tive é que muita catar na coisa mais internet. recente também, né? É, Agora, eu você tive ainda. que... Não, Diga, diga lá. perdão. Não, 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 é pode isso, concluir. eu tive que catar muita coisa na internet a partir desse know-how que eu tinha desenvolvido no mestrado, né? De ser o gatuno acadêmico, digamos assim, né? Porque, por exemplo, eu utilizei muito sistemas de compartilhamento de arquivo agora no doutorado também, como Library Genesis, não sei se você conhece, são sites russos esses também, né? Seu É, passado russo aí te ajuda agora, hein? Science Hub, não sei se você conhece, essa é de uma ucraniana, essa menina, esse site é até ucraniano, que é um site que ele quebra todos os, os códigos de acesso a artigos dos periódicos mais lidos internacionalmente, que são pagos, né? Se você for entrar nas universidades de história, ou se você for entrar nas revistas de história de Stanford, Harvard, Yale, É tipo aquele né? aplicativo ali que você coloca a URL lá do matéria do É jornal que é ele, é fechado e ele, ele. ele abre ali. É tipo ele, digamos assim. É tipo ele. É exatamente o mesmo princípio. Você cola o Só que para URL artigos. só para artigos. Tá. E aí eu Agora, consegui muito artigo assim, e e livros, você, né? você menciona ali na tese também como é que esses jogos naturalizam ações militares, né, e geopolíticas com o uso de tortura para obter informações. Exatamente. Então, tem alguns jogos que exibem É, isso, deixam isso disponíveis. O jogador, ele tem que torturar alguém para conseguir a vitória. na realidade, tem jogos que você é obrigado a torturar as pessoas. Se você não Que jogos? torturar, Cita alguns aí, ou um ou tipo dois. Call of Ah, o Duty, próprio. DayZ, ou E quem são os torturados? geralmente, né, Um terrorista terroristas islâmico. associados com o islamismo, né, russos que querem restaurar a União Soviética, como Putin, etc. E aí, torturas são aquelas técnicas de waterboarding lá, de Perfeito, bater, amarrar. exatamente. E muita tortura psicológica, com o soro da verdade. Quer dizer, isso vai criando um ódio na pessoa, né? Um ódio. Né? Vários amigos meus, como eu falei, no ambiente, amigo, entre aspas, do ambiente dos games, né? Já me questionaram no sentido, né? Antes da guerra da Ucrânia, o mundo deveria invadir a Rússia e terminar de fazer o que o Ocidente não fez com os comunistas lá, etc. Eu fiz, você tá maluco, velho? Você tá jogando videogame e achando que isso aqui é a narrativa do mundo real? Não tem fundamento nenhum isso que você tá falando e tal. É um instrumento discursivo perigosíssimo, porque
É diferente de você estar assistindo um filme, por exemplo. Não que os filmes não façam o mesmo papel, mas ao você ter uma imersão numa realidade virtual, representando um personagem, isso se torna muito mais crível do ponto de vista da vivência, da experimentação, do que você assistir, por exemplo, qualquer outro filme de guerra, né, que vai ter várias nuances que no videogame não tem. É Entendeu? interessante que quando você mencionou ali a questão da África, Sim. você tem os jogos baseados no eurocentrismo, né? Nações Aham. não civilizadas são aquelas consideradas atrasadas pela perspectiva ocidental, né? E aí que ocidental é esse. E isso me remete à fala recente daquele correspondente da CBS, né? Canal americano na Ucrânia. Não sei se você viu, que ele viralizou também a fala dele, né? Ele entrou ao vivo na cobertura da guerra e falou que a Ucrânia, com todo respeito, não é um lugar como o Iraque e o Afeganistão, que tem visto conflito violento há décadas. Isso é o que ele falou. Ele estava lá em Kiev, esta é uma cidade relativamente civilizada, relativamente europeia. Eu tenho que escolher essas palavras com cuidado também, onde você não esperaria isso ou esperaria que isso acontecesse, né? Quer dizer, ele dá uma naturalizada e uma relativizada relativa, se é que é possível isso, porque no Afeganistão e no Iraque tudo bem, pode Normal. No Afeganistão você pode jogar bomba torturar, pode termobárica que tá bombardear, tranquilo, pode é. fazer o quê? Agora aqui na Ucrânia, que é uma É crime de cidade, guerra. não, todo mundo louro, de olho azul, olho verde, mas mesmo assim ele fala: esta é uma cidade relativamente civilizada. Até a Por Ucrânia, quê? para ele, é relativamente civilizado, Sabe por quê? Porque eles relativamente europeia. Olha só onde é que estamos. porque ele não considera os ucranianos, os eslavos. Quem fez esse tipo de E ele afirmação? joga Call of Duty, o Incel jogou a adolescência inteira e virou repórter depois. Provavelmente. Quem faz esse tipo de afirmação é uma pessoa que considera os eslavos como povos bárbaros. Assim como, na realidade, o pensamento geoestratégico anglo-saxão, ele considera os eslavos e os chineses e todos os povos orientais como os povos bárbaros. Não tem Como uma os... história que a palavra eslavo, a palavra escravo em inglês, slave, vem de eslavo, né? Perfeito, exatamente. Perfeito, perfeito. Entendeu? Eslavo, Então slave. eles consideram aqueles povos como os povos não civilizados, como os detentores da barbárie, etc. Por exemplo, a justificativa norte-americana para tomar o Havaí no século XIX foi para impedir a barbárie chinesa de tomar conta do Havaí, ou então a barbárie japonesa. Porque se eles não fizerem isso, mais Ou cedo ou mais impedir tarde... que o Havaí fosse usado como uma base para chegar aos Estados Unidos, né? A mesma Perfeito, coisa que o Putin está exatamente. falando da Ucrânia. Exatamente. E aí, Mackinder é fantástico, porque fantástico do ponto de vista da teoria dele, né? Da interpretação que ele tem para a Inglaterra. Mackinder, explicando aos leitores, é outro autor que eu trabalho na minha tese, ele é um inglês, ele é um geógrafo inglês, ele escreveu um artigo que é um dos artigos mais importantes da história da geopolítica, chamado The Geography of Peace, ou seja, a Geografia da Paz. E nesse artigo ele vai importar as ideias de Mahan, aquele norte-americano que a gente tinha, e dar uma atualizada nela a partir da perspectiva inglesa, que é um país insular também. Por isso que ele absorve essa percepção de Mahan. Para ficar na linguagem de videogame, dá um upgrade ali, né? Dá um upgrade, exatamente, né? Vai para a versão 2.0. Aí, aí ele vai dizer o Marran seguinte, ó, 2.0. o que Mahan disse era a realidade no período que ele escreveu. Agora a gente já está em outro período histórico. Mackinder escreve 30 anos depois, se eu não me engano, de Mahan. E que aí ele diz o seguinte, ó, o poder continental tem uma capacidade de mobilização hoje muito grande, e a partir das ferrovias, etc. E caso a gente não ocupe essa região chamada Heartland, a Inglaterra e os demais países insulares, como os Estados Unidos, vão se encontrar numa posição geopolítica defensiva. Porque, mais cedo ou mais tarde, a Rússia vai fazer uma aliança com a Alemanha ou com a França e vai conseguir unificar aquele território em torno de um único paradigma e vai projetar poder em direção a gente. Então, é imperativo para a Inglaterra que
procure treta com os russos lá na Europa Oriental, na Europa Central, Não com os vai ter os chineses. Estados Unidos da Europa, né? Então E aí ele vamos diz, dividir para governar. pois é, e aí ele diz mais o seguinte, ele diz, olha, a explicação da história para ele é o seguinte, existia o período pré-colombiano e o período pós-colombiano. O período pré-colombiano é o período onde os europeus estavam na retaguarda estratégica, através dos avanços dos mongóis, né, de outros povos das estepes, como eles chamam, né, que estavam às bordas da Europa. Segundo ele, a partir das circunnavegações, e isso é uma realidade estratégica, os europeus passam a acessar a retaguarda dos povos euroasiáticos e passam a, por exemplo, pressionar a China no litoral, passam a pressionar a Rússia no litoral, passam a pressionar vários... Mas Né, agora, isso é curioso porque até nos livros de história, os que eu estudei, pelo menos, eu tenho 52 anos, né? Ali anos sim, 80, que eu estava no ginásio, né? Antigo ginásio, que era a linguagem naquela época já era expansão do Império Romano. sim. Do outro lado era invasões bárbaras. Ou Fez seja, quando os caras estão invadindo e matando, expansão do Império Romano, estamos levando. Perfeito. Quando os caras tentam voltar, invasões bárbaras, os bárbaros estão chegando. Então, você cresce ouvindo isso, né? E aí os bárbaros, pior ainda, porque os bárbaros se tornam comunistas, aí, né, lascou. Marxismo cultural, né? Outro dia eu entrevistei um coronel da reserva aqui falando sobre guerra híbrida, guerra de quarta geração, e ele falando que na academia militar já tinha lá os filósofos do bem, Platão, e os do mal, né? Aristóteles, não podia ler. Eu falei, para o exército, Aristóteles era comunista, Porra, não podia ler. não pode nem ler Aristóteles, é Ave não. Maria, meu Deus do céu. Era um negócio. Então, não, pode ler, mas sabendo que ele é do mal, comunista. Então, eu tinha desenvolvido uma linha de raciocínio aqui para explicar esses teóricos que estão na minha tese, né? Então, Mackinder, ele absorve essas teorias de Mahan e, como você falou, dá upgrade, né? Faz uma versão 2.0 dela. Só que os bárbaros, eles ficam piores do que bárbaros, porque eles passam a ser comunistas, comedor de criancinha, né? E aí eles, meu Deus, os bárbaros se transformaram em comunistas, vão acabar com a civilização europeia. O que é que a gente vai fazer? Isso depois da Segunda Guerra Mundial. Aí tem um cara chamado George Frost Kennan, que é um diplomata intelectual de primeira linha nos Estados Unidos, que ele escreve um telegrama. Esse telegrama está na internet hoje em dia, chamado The Long Telegram, que é o grande telegrama, né? Que é um cabograma da Embaixada Norte-Americana, onde é o primeiro autor a propor uma política de contenção. Ele era embaixador norte-americano em Moscou, um acadêmico, tal, um cara super bem conceituado, assim. Então, ele propõe uma política de contenção aos soviéticos, né? Ele e outro cara que eu trabalho também na minha tese, um gênio, brilhante, o cara morreu com 32 anos de idade, esse cara, chamado Nicholas Spikeman. Ele que fundou, se eu não me engano, o Departamento de Relações Internacionais de Yale, para você ter uma ideia. Esse cara, ele desenvolveu... ele aperfeiçoou a Mackinder, digamos assim. Ele coloca morreu a Mackinder com em 32 anos? Com 32 anos. Esse era incel, certamente, né? Esse com 18 anos já estava ali. Okay. E aí ele pega e chega à seguinte conclusão. Olha, não é interessante para a gente brigar com a Rússia. O que é interessante para a gente é cercar a Rússia, que passa a se chamar política de contenção à União Soviética. Ou seja, a contenção do crescimento soviético. Que ano a foi intervenção... Isso? O que? Spikeman? Esse que ele desenvolveu essa 42, 42, ele... 42. Pronto. Aí depois veio a OTAN. Pronto. E Kennan, ele faz em 46 esse longo telegrama, né? Então, esses dois autores, eles se complementam, né? Nessa perspectiva pós-Segunda Guerra, de como, abre aspas, o Ocidente passa a encarar, né, o conglomerado de países soviéticos que surgem, né, junto aos países aliados da União Soviética, do Pacto de Varsóvia, etc., e passa a encarar esses países como o grande adversário geopolítico do mundo cristão ocidental europeu transatlântico, capitaneado pelos Estados Unidos e seus aliados europeus, principalmente a França e a Inglaterra. Então, eles passam o que é a política de contenção. Se a gente não tem condições de ocupar a Heartland sem uma guerra nuclear, naquele período não existia, como a gente vai fazer com que
o comunismo não se espalhe pelo mundo inteiro. E eles passam a estudar quais áreas de vulnerabilidade soviéticos tinham e passam a cercar os soviéticos em 3 frontes estratégicos. Na Ásia, no Sudeste Asiático, no Sul da Ásia e na Europa Ocidental. E aí você tem uma série de guerras por procuração. O Vietnã é uma delas. Eles invadem o Vietnã com a justificativa que eles não poderiam deixar o Vietnã cair, porque senão eles iam, os outros países da região iam cair também nas mãos dos comunistas. Aquela teoria do dominó, não sei se você já ouviu falar. Né? Eles achavam que se o Vietnã caísse, vai cair todo mundo, vai cair todo mundo. E na teoria de contenção, isso não poderia ser suportado. Né? Nesse sentido, também eles invadem a Coreia, para impedir que a Coreia se torne uma cabeça de ponte chinesa naquela região ali. E passe a projetar poder em direção ao Japão. Entendeu? Então, são áreas que muita gente fala assim, eu escuto isso direto. Tem muita guerra. Esse povo só vive brigando. Não é nem culpa da população local, às vezes, é culpa da situação geopolítica onde aquele território está envolvido. Entende? Olha só, agora você... não sei, você vai complementar alguma coisa aí? Aí sim, só terminando com Brzezinski, que talvez seja o autor dessa miríade de autores que eu falei mais famoso, talvez assim, o livro dele mais famoso no Brasil, The Game Plan, onde ele vai atualizar essa política de contenção esboçada por Kennan Spikeman e vai dar o contorno 3.0 nela, e que ele vai propor o seguinte... a gente outro upgrade. É outro upgrade. A gente tem que manter a política de contenção. Ele chega a essa conclusão. Esse cara ele foi secretário de Estado de Kennedy, se não me engano. Não, Carter, desculpa. Jimmy Carter. Com grande influência no Departamento de Estado norte-americano também. Até hoje ele é conhecido, ele e Kinzinger, como um dos... Né, ele, Kinzinger e McNamara, talvez como os 3 grandes, né, secretários... na história americana do século XX, digamos assim. Né? Então, ele chega a essa conclusão de que, olha, a gente vai manter o cerco aos americanos nessas posições que já tinham sido esboçadas por americanos ou os russos? Vamos manter os cercos contra os soviéticos, né? Pode nem falar que é russo, porque era, né, bem maior. Império, né? A gente vai manter o cerco contra os soviéticos e vamos ganhar deles na disputa econômica e cultural. O cara, ele foi um dos grandes arquitetos do fim da União Soviética, esse cara. Porque tem uma frase dele fantástica. Junto com Reagan e o Papa, né? Exato. Mas Reagan já pega o estrago que McNamara tinha feito. Entendeu? Foi só conduzir, né? Foi só empurrar, só botar a bola pro gol. Porque o estrago quem fez foi o McNamara. Por quê? O que é que o McNamara faz? A gente vai empatar com os russos militarmente. Nós não queremos nem ganhar deles em termos militares. Se a gente manter a paridade militar, a gente ganha na área cultural e na produção econômica. Ou seja, eles estavam usando o marxismo cultural contra a União Soviética, é isso? Contra a União Soviética, perfeito. Olha, os caras não dá para confiar nesses caras. Cultural, contra a União Soviética. Eu não sei nem o que é marxismo cultural, mas tudo bem. O metamarxismo cultural, né? É o marxismo cultural reverso, né? Para ficar na polêmica aí da atualidade. Pois é, o marxismo cultural reverso. Então, esses autores, Mahan, Mackinder, Spikeman, Kenner, Brzezinski, eles são fundamentais para a gente entender o que está acontecendo agora, na União Soviética, porque a mesma política de contenção aplicada à União Soviética ainda é aplicada contra a Rússia atual. E é essa toda indignação de Vladimir Putin. Isso tudo está transplantado nos videogames, todos eles. Você vai pegar bem ou mal aqui e ali, vai ter um pedacinho de todas essas teorias desenvolvidas. Na realidade, a codificação do jogo, isso não quer dizer nem que o cara tenha lido esses autores, mas a própria vivência histórica dele. Está no éter, né? Está no éter, perfeito. Está no éter. Não é necessário Ele cresceu vendo isso, né? Para você entender que teve guerra no Vietnã, que teve guerra na Coreia, que tem míssil nuclear, né, cercando... Porque o marxismo cultural do cinema americano
a vida inteira vendo isso, né? Olha só. Agora, Diogo, para a gente caminhar para o final aqui dessa primeira conversa, porque depois eu quero marcar uma com você sobre o livro do cinema soviético, vou deixar o link com as Tranquilo, informações aqui para as pessoas que quiserem comprar. Dentro tranquilo. disso tudo aí que a gente conversou, eu queria que você É, tentasse amarrar, se é que é da tua área de estudo, senão a gente lá na frente conversa de novo uma outra oportunidade. é, Essa questão aí desses jogos, dos videogames, sim. usando esse conhecimento todo aí de geopolítica, de relações internacionais, de táticas de guerra, isso aí se encaixa, não sei também qual a sua familiaridade com o termo e com o tema, Hum, guerra híbrida. Que a guerra híbrida é aquela história do cara usar todos os meios possíveis e disponíveis, conheço. desde a guerra convencional, né? Então, Aham, o videogame é um pedaço, né? Uma história em quadrinho é uma coisa, cinema e tal. Você acha que essa história dos videogames ele se enquadra nessa estratégia de guerra híbrida? E aí, a outra coisa para você amarrar temos o nosso querido Facebook, enrolado, né, complicado, com algoritmos do ódio e do mal o tempo todo. E aí o cara quer se distanciar do problema que ele criou, né? E que ele sim. mantém. Aí ele muda o nome da empresa, Meta. É Uhum, você que usa videogame, vai ter aqueles óculos, né? E você vai usar ele em casa, você tem os espaços físicos, você não vai esbarrar em nada, mas agora eu quero uma coluna grega aqui na sala, aqui na cozinha eu quero uma coisa mediterrânea e tal. E aí você vai estar interagindo também com gente do mundo todo, sem sair de casa. Como é que é, isso vai se encaixar? Porque os militares, lógico, já estão de olho nisso, né? Se é que não são eles que estão financiando, já que eles financiam a indústria de jogos, cinema, né? Já tem um monte de estudos aí que a CIA, né, financiou cinema, aquela coisa toda. Como é que essas você coisas se lembra? encaixam aí? Olha, eu acho Ou eu que viajei aqui demais no meu não, metaverso? não viajou não. A guerra híbrida, como você falou, é uma guerra assimétrica e com um componente comunicacional fundamental, né? É, as primeiras experiências de guerra híbrida, acho que você deve ter entrevistado alguém, né, Sim, que Piero falou sobre isso, né? Lerner, aí falei com Né? ele algumas vezes. Então, as primeiras experiências de guerra híbrida, elas são testadas a partir de um manual militar, Uma coisa lá na né, Polinésia, uma coisa assim e tal. na Polinésia e principalmente nas revoluções coloridas pós-soviético, pós-período soviético, no leste europeu. Né? Então, mas o componente comunicacional é imprescindível, principalmente componentes comunicacionais contemporâneos, que tornam as táticas de guerra assimétrica muito mais avançadas e muito mais capilarizadas, com uma capacidade de expandir a mensagem, né, do atacante, de quem está por trás dessas ferramentas de guerra híbrida, de uma maneira muito mais potente. Por exemplo, muita gente acha que houve no Brasil uma guerra híbrida em 2013, que culminou, né? Que ainda estamos nela, Ainda né? estamos, né? Ainda estamos Bolsonaro nela, é um né? peão aí nesse Você processo. acha, você acha que escola padrão FIFA, não sei o que, BBB, surgiu da cabeça das pessoas aleatoriamente? Não, isso é um movimento com algoritmo influenciando, com isso, com aquilo outro, com várias ferramentas tecnológicas por trás disso, né, que fazem com que essas expressões ganhem uma capilaridade, ganhem um contorno social, talvez nunca antes visto, Aí eu por conversei causa. hoje de manhã com o Piero Sim, Lerner e com o Rômulus Maia, que é do Duplo Expresso. Vai fazer sim, a segunda parte de uma entrevista com eles e relatei uma história que eu vou te contar, Jornal Nacional. De vez em quando sim, eu assisto com os meus filhos. Eu tenho um filho de 6 e uma filha de 10, que vai fazer 11. sim. A televisão mudou totalmente, não é mais comercial como era antes. Agora é só coisa da Globoplay. E aí, todo dia, no Jornal Nacional, para eu que assisto ali pelo Globoplay, agro é pop, agro é vida, agro não sei o quê. E eles adoram isso. E aí, quando entra o comercial, eles começam a falar juntos. Agro é Meus pop. filhos. Agro é pop, aí vê alguma coisa na rua, agro. Aquilo já está. Eu falo, não é assim. Quer dizer, eu tive que fazer um trabalho, porque tem um garoto de 6 anos que está achando que o agro é pop, que o agro é bom. Agro tem a sua importância, a sua relevância,
mas não é isso, não é bem assim do que é a propaganda da Perfeito. televisão. Tem muita coisa. Agora, como é que eu explico isso para uma criança de 6 anos? Para de 11 já tem uma outra margem de manobra. Mas assim, você está na Globo, que ainda tem o domínio, né, da TV aberta no Brasil, e imagina quantos milhões de pessoas e quantos milhões não tem. Eu não tenho tanto conhecimento assim, mas eu tenho um pouco que me alerta no sentido de que pá, isso é uma guerra híbrida, isso é uma lavagem cerebral, porque eles vão crescer achando que o Exatamente. agro é tudo de bom, quando está Exatamente. destruindo floresta, está tirando o índio da sua propriedade, quilombola. Então, quem não está ligado nisso, embarca. Agro é o máximo. Exatamente. E aí você tem uma maximização disso através dos algoritmos das redes sociais, que, né, são. Tem uma antropóloga norte-americana que ela escreveu um livro fantástico sobre os algoritmos, que ela chama os algoritmos assassinos de destruição em massa, alguma coisa desse tipo O assim. título original é Math, de Matemática of Mass Destruction, né? Matemática de destruição em massa. No Brasil foi Exatamente. traduzido como Algo, né? de destruição de uma. É, Eu não me lembro o nome agora. E ela é uma das entrevistadas naquele documentário da Netflix, O Dilema das Redes, Cara, eu não mostrando como assisti é esse que documentário tem porque eu que achei um ver. absurdo. Eu achei um absurdo assistir um documentário produzido pela Netflix sobre esse tema. Eu falei, pô, Parece não que vou. não foram eles compraram uma coisa. Ah, eles compraram, Alguém né? me corrigiu, eu coloquei que a Netflix está Uhum. fazendo um negócio que o algoritmo deles também faz isso, né? Mas isso é o auge da guerra híbrida, né? É eles fazerem um negócio e você assistir achando que eles não têm nada a ver com a história. Perfeito, Pronto, exatamente. fechou, é maravilhoso. Perfeito, é isso mesmo. Né? Mas eu acho que tem tudo a ver com o que você falou. Eu acho que os games eles fazem parte desse arcabouço utilizado na guerra híbrida. Né? E imagine essa dificuldade que você está passando com uma criança de 6 anos. Eu sou pai de uma criança de 3, tenho várias dificuldades dessa, porque meu filho teve que assistir muita. Ele não assistia televisão, mas teve que assistir televisão na pandemia, porque senão eu ia fazer. Né? Como é que ia lidar com isso? Uma criança de 2 anos na época ele tinha dentro de casa. Então, ele passou a reproduzir discursos que deixaram a gente um pouco assustados aqui em casa, inclusive. Não com essa complexidade, mas de discurso racial, dele não se reconhecer como negro, né, como uma pessoa com a pele mais escura, né, enfim. Ele não está E isso retratado, né? Na exatamente, indústria cultural. por mais que a gente coloque, né, desenho com crianças negras, isso, aquilo, outro, o Não, e algoritmo vai no mudando. videogame ele vai estar morrendo na favela, baleado por um Vai estar soldado morrendo na americano. favela. É isso que eu ia terminar dizendo para você. Imagine se é difícil para você com uma criança de 6 anos, imagine para os adultos que têm uma idade mental de criança e que não tem um pai como você. Eles são atropelados pelo algoritmo, intelectualmente falando, entendeu? E pelo discurso. E Que é a eles radicalização. O algoritmo ele vai no processo de ele vai radicalização. radicalizando. Se você vê o que eu recebo do YouTube, através da minha atividade, tanto de pesquisa geopolítica e de game, parece que eu sou uma pessoa da Associação Nacional dos Rifles Norte-Americanos. Entendeu? Ou Então, então que para eu sou aquele eleitor de batalhão, como é que é, Bolsonaro, os MUD lá da o, Ucrânia, então, os Azov, as Batalhão Azov, Azov, né? Azov. É. Que ali é uma situação bem complicada aquilo ali, porque, assim, Não, tem não sei se você brasileiros, né? sabe, A BBC tem soltou uma matéria brasileiros. hoje, um brasileiro que está lá recrutando gente para levar para lá. Imagine. É, assim, os soviéticos dizem que diziam na historiografia soviética, que mais ucranianos lutaram ao lado dos nazistas do que contra. E houve um movimento fortíssimo na Ucrânia de perseguição aos judeus pelos ucranianos, Tem um né? amigo que estuda muito a história do nazismo e fala que nos campos de concentração, muitos dos guardas eram ucranianos. Não sei se é fato isso. Muitos, aquela região ali onde foram correr os maiores massacres Massacres. do povo eslavo, né? E da população judia soviética na história da Segunda Guerra Mundial. Tem um livro fantástico, se eu puder depois você ler, de um cara que retrata muito bem esse período da Ucrânia na Segunda Guerra Mundial. Tem até no Brasil. O autor se chama Vasily Grossman, um escritor na guerra. Se possível, compre esse livro. O nome Aí você do vai livro é ver esse, Um Escritor na Guerra. um escritor na guerra, de Vassili Grossman. Esse cara ele foi judeu, do Exército Vermelho, correspondente do Grávida. Ah, não. Krasnaya Zvezda, um jornal do Exército Vermelho chamado Estrela Vermelha. Olha só, vou
tentar Aí depois procurar aqui eu e até encontrar. emprestei esse livro semana passada aqui em casa. Teve uma reuniãozinha aqui, aí começou a falar disso. Eu toma logo isso aqui para você entender o que Você aconteceu. também, eu também caio nessa direto. Não, leva aqui, nunca mais Ah, só volta o faço livro. me lascar. Se você for na minha biblioteca aqui, é um bocado de buraco, assim, do povo levando. Mas é aquele negócio também que tá fazendo algum bem para alguém, né? No final das Vai ficar contas. Mas, parado ali, né? Tá. é... Mas, Diogo, mas o tem bolso alguma dói. coisa aí que você queira arrematar disso? Porque essa conversa não terminou aqui, né? Mas É... a gente vai fazer outras, e aí depois sobre esse livro, eu vou comprar o teu livro para a gente conversar depois sobre o cinema, mas em relação aí a esse aspecto de videogame e talvez uma consideração final em relação ao que está acontecendo na Rússia, né? E Ucrânia e OTAN, que tipo de associação mais você pode fazer sobre isso? Perfeito. Eu não defendo a guerra em nenhuma hipótese. Eu acho que a ação da Rússia ela é condenável do ponto de vista das relações internacionais, só que ela também, e a gente tem que entender essas contradições da vida, ela também é justificável do ponto de vista de segurança do Estado Nacional Russo. Isso permite que os russos se invadam, dá uma motivação moral para os russos invadir a Ucrânia? Não. Você está entendendo o que eu estou querendo chegar? Claro, claro. É como se você estivesse cutucando um cachorro, um Rottweiler com a vara curta e reclamasse que ele mordesse você depois. Explica, mas não justifica, né? Exatamente, entende? Então, é essa consideração que eu queria fazer e colocar aqui o realismo das relações internacionais, a perspectiva realista das relações internacionais, ela nunca se perdeu. Né? Por mais que a gente tenha achado que o liberalismo nas relações internacionais ia substituir a Seguridade Nacional dos Estados, né? que ia dar a Seguridade Nacional dos Estados, na realidade, que através de instituições multilaterais como a ONU, como a MC, etc., a gente tem um ambiente não anárquico nas relações internacionais, isso foi por água abaixo agora, né? Terminou de enterrar a tese de Fukuyama, do fim da história, etc. O Fukuyama morreu com a história, né? Vivo. Não, você teve até o cara da OMC, que era o embaixador brasileiro, que estava lá na OMC, ele pediu para sair. O Trump ameaçou ele, isso aqui não tem jeito. Foi embora. Fui trabalhar na Pepsi Escola. E eu te falo um exemplo bem crasso disso aí que a gente está discutindo. O que é o Conselho de Segurança da ONU hoje em dia? Qual a relevância disso? Entendeu? Então, no final das vamos contas... votar, a Rússia está invadindo a Ucrânia e tem poder de veto. Vetou. Exatamente. Exatamente. Então, são instituições que não ajudam a modular mais esse balanço entre realismo e liberalismo, que foi uma dialética imprescindível, né, nas regulações das relações internacionais nesse último século, por exemplo. E a gente, infelizmente, está vendo que o realismo, ele tem... Eu não sou liberal, eu me considero um social-democrata mais para socialista, né? Digamos assim. Mas, comunista, em termos... né? Vamos falar claro e tal. Não perder, não deixar Não. passar. O cara fala eu russo, gosto tal. de Cara, você está eleição, na guerra tal. híbrida, quer me fazer acreditar que você é um tucano, entendi. Eu não ia tá. nem dizer isso aqui, mas eu fui para a China. Não gostei muito, não, entende, cara? Pois Me senti meio assim, entende? Então, eu me identifico mais com a social-democracia norueguesa, né, um sistema de governo mais para esse lado aí. Cuidado que a Rússia já mandou recado, né? Pois é. Então é isso, grosso modo era essa contribuição que eu queria falar e dizer que essa crise não vai terminar agora. Isso talvez uma nova etapa do século XXI, que a gente não tinha upgrade, visto ainda. né? O upgrade do século XXI. Né? Talvez seja uma etapa onde as conflagrações sejam muito mais explícitas e os campos estejam muito bem definidos do ponto de vista das áreas de influência. E vai passar a haver, a partir de agora, um respeito às áreas de influência de países que não estavam tendo suas áreas de influência respeitadas. A consequência para as relações internacionais vai ser essa. E, consequentemente,
E, em consequência a isso, uma demonização da Rússia, que vai ser, né, Ainda mais, né? Que sempre foi, né? sempre foi. Agora vai ser uma agudização dessa russofobia que já existia anteriormente, como você próprio lembrou. Loucura. Entendeu? Bom, Com Diogo, reflexo na política externa da China e do mundo inteiro. bem. Diogo, eu agradeço muito. Eu vou deixar o link aqui. Você tinha me mandado, acho que foi um arquivo, né? Não sei se a tua tese Foi a tese. é acessada via link em algum local, algum É, repositório aí. é Depois eu da vou UFBA. deixar, você me passa, eu vou deixar o link nas informações do episódio também e o do teu livro. E a gente, em breve, combina aí uma outra conversa, porque esse assunto vai longe, né? Carlos, eu espero que você tenha gostado. Para mim foi um maior Muito, prazer, muito, né? muito. Para Te mim foi um maior agradeço aí. Muito prazer. obrigado pela entrevista. Você, além de muito inteligente, é super Ah. gente boa e muito engraçado. Eu gosto de conversar com gente assim. Que Viu? bom, fico feliz. Valeu, querido. Falou. Um abraço. Tchau, tchau.